achego a ti. Como a corça anseia por águas, anseio por ti. Tua presença junto à minha alma me faz feliz. No jardim secreto revela segredos a mim. Exaltado, majestoso, Rei da glória, Deus forte e poderoso, Rei. Quebrantado, me achego a ti. Como a corça anseia por águas, anseio por ti. Tua presença junto à minha alma me faz feliz. No jardim secreto revela segredos a mim. Exaltado,
Graça e paz, povo de Deus, aqui quem fala é Larissa Oliver, estamos aqui numa super estreia na TV e rádio IBMS com o podcast Zion. A gente costuma dizer que é o podcast que é de outro mundo. Se você pertence a Sião também, se conecte conosco e venha ser abençoado através aqui hoje de muita sapiência aqui do meu amigo Rony Coser, professor Rony Coser, nas horas vagas. Após muitas atribuições, nas horas vagas também, professor, né? Um trocadilho que a gente fez, né? Sim, eu já ri muito disso. Criativa. Dá um alô pra galera de casa, por favor, pastor. Poxa, muito bom estar com você aqui, Larissa. Obrigado pelo convite. Uma satisfação poder retornar aqui, na verdade, né? Estive aqui já participando de outro programa, foi uma experiência muito agradável. E muito bom estar com você aqui, para a gente poder fazer esse bate-papo teológico, né? Conversar um pouquinho. Espero contribuir. Claro, esse é sempre o nosso desejo, né? Amém. Eu não sou a apresentadora do Inteligência Limitada, mas perto aqui obviamente, do professor Rony Coser, minha inteligência está bastante limitada, que hoje a gente vai aprender bastante coisa aqui, em nome de Jesus. Primeiro eu gostaria que o senhor apresentasse aí seu currículo Lattes aí, né? Ô Larissa, então, bom, a minha atividade hoje, começar falando da vida profissional, né? Acho Sim. que falar um pouquinho sobre atividade profissional. Eu hoje atuo como professor na rede municipal de Cariacica, cidade onde moro também, né? Sou cariaciquense já há muitos anos, né? Há mais de 20 anos. E esse ano, inclusive, efetivei, né? Como professor na cadeira de ensino religioso e já trabalhando também com ensino teológico há muitos anos, né? Com o ensino teológico livre há mais de 12 anos e em instituição de ensino superior eu comecei a trabalhar em 2018. Aí eu fiquei 3 anos e um pouquinho no ensino superior, também trabalhei como coordenador. Saí agora nesse ano de 2022, eu já não estava mais no ensino superior, mas eu continuo trabalhando de maneira indireta como conteudista. O conteudista é aquele cara que produz material, que escreve material didático para o ensino superior. Então, assim, uma experiência bem legal. Participei de alguns projetos esse ano, né? Então, é uma forma assim, bem legal da gente contribuir, né? Escrevendo, produzindo material. Alcunhado também como o famoso CDF. Pois é. Tem que ser na raça, né? Na raça, Larissa. Muita pesquisa, muita leitura. A minha vinculação ministerial, né? Para falar um pouquinho da vida ministerial. Eu sirvo na Assembleia de Deus já há 20 anos, né? Não me pergunte como eu gravei essa data, Larissa. 6 de janeiro de 2002. Eu tinha 17 anos. Você é historiador? Informação. Sabia. Quem grava data, né? É historiador, cara. Tá explicado. Informação. Eu faço licenciatura em História, de fato, mas eu me vinculei à denominação, né, em 2002 e servindo na Assembleia de Deus até hoje. A minha pertença à denominação se dá apenas pela vinculação com a igreja local. Congrega ali na Assembleia de Deus de Itacibá, não sei se você conhece. Pastor Lani Miné Jardim, um grande abraço ao pastor. Estamos lá desde fevereiro, né? Uma igreja muito acolhedora, um ambiente muito agradável, assim, estamos lá servindo ao Senhor. E caminhando, e escrevendo, né? Só para não perder o costume. Aí eu vou entrar naquela parte lá do Animal Planet, do Discovery, né? Que você falou que seu currículo Lattes, seu currículo aí eclesiástico, e aí vem aquela famigerada pergunta, né? Onde vivem, o que comem, a que horas dormem, né? Sim. Porque com essa extensão aí do Lattes e eclesiástico, eu gostaria de saber a que horas que você dorme, a que horas que come, Não, né? Eu até brinco com isso, Larissa, dizendo assim, que agora, graças a Deus, nessa reta final de ano, assim, estou começando a viver normalmente, né? Um pouco mais tranquilo, desacelerando um pouco. Com quase 40, Larissa, a gente começa a repensar algumas coisas. Você começa a colocar o pé no freio, família, né? Então tem a esposa, tem a filha, minha filhota está com 10 aninhos já. Então, assim, é algo que a gente não quer perder. Você quer viver isso, então... E graças a Deus, assim, Larissa, eu cheguei depois de uma longa trajetória, de uma longa caminhada, eu alcancei, assim, na vida profissional, um momento que ainda está em construção, claro, né? Mas, assim, me permite já poder ser mais seletivo. Não, isso eu vou fazer, isso eu não vou, eu posso dizer não para isso aqui não. Graças a Deus. Então, isso tem sido muito bom para minha família, porque abre, assim, espaço para a gente ter mais tempo com a família, tempo de qualidade com a família. Acho isso, assim, muito legal. Com amigos, né? Com amiga no podcast e outras vivências legais, né? É isso aí. Cara. E eu queria Mas saber... eu moro em Cariacica, Larissa. Sou residente de Cariacica já há mais de 25 anos, né? Há muito tempo já.
O habitat natural é Cariacica. É o habitat natural, isso não tem jeito não. Você acredita que a gente está... Você acredita, Larissa, você vai até rir. A gente está num processo de aquisição de um imóvel, já tem um tempo, né? Nós estamos num processo de aquisição de um imóvel na Serra, mas aí eu fui aprovado aqui no concurso esse ano em Cariacica, né? Entrei em Cariacica e falei para minha esposa, bem, esse ano, tão cedo, pelo jeito, a gente não sai de Cariacica. Vamos alugar a casa lá. Não, mas Cariacica não sai de você. Cariacica, né, tá a relação de amor. Agora me conta essa história aí também, porque acho que você não abordou aqui, ser doutorando também. Ou você sim. Experiência pela PUC? Sim, a processo formativo acadêmico, sim. A minha formação maior, Larissa, ela é na área da teologia. Eu tenho 2 formações livres, bacharelado, depois o mestrado. O mestrado eu fiz nas Faculdades Batista do Paraná, em Curitiba. E agora o doutorado, eu tinha começado... Até antes de nós entrarmos aqui, eu estava conversando isso com o pastor Pedro, a pastora Neilda. No ano passado, Larissa, eu consegui ingressar no programa da PUC Paraná. Só que aí, como a CAPES não liberou as bolsas, eu dependia da bolsa para fazer, porque lá o doutorado é pago. E o custo é alto, né? Doutorado é um curso muito, muito caro, né? Aí acabou que a bolsa não saiu, eu fiz um semestre como aluno especial e parei, não continuei. Esse ano, felizmente, eu consegui ingressar no programa de doutorado da PUC Rio. Aí estou fazendo a PUC Rio, porque a PUC Rio já tem um outro sistema, né? Você não depende de bolsa da CAPES para fazer, e também não é pago. No programa, isso em particular no programa de teologia, né? E para mim foi muito bom, porque a logística me permite fazer. Eu tive também uma ajuda da Secretaria de Educação de Cariacica, que flexibilizou um pouco para mim a questão dessa demanda, porque eu demando 2 dias na semana para estar indo ao Rio, né? Enfim. Então isso foi muito bom para mim. E bacana sim, né? Porque eu sou licenciado em pedagogia e já sou licenciado em história também. Mas a minha atuação e formação maior é na área da teologia, né? Então, eu até brinco com isso, falo que a teologia é minha segunda esposa, né? Então, assim, é o meu segundo relacionamento autorizado, né? Minha esposa não tem ciúme, não. Então, a pastora Nilda tá rindo. Então, assim, foi bacana, porque segui ali no processo mesmo processo formativo e da vocação também, né? Então a gente ama fazer teologia. Eu entendo que o teólogo, Larissa, ele tem um papel de relevância na sociedade. Eu acho que a gente assim pode contribuir, gerando reflexão, contribuindo com a igreja, e não unicamente no espaço religioso, mas até mesmo fora, né? Então eu acho que é a maior área de atuação, na verdade. Sim, a gente não tem por que restringir, né? Embora, claro, eu vejo o teólogo como um servo da igreja, é claro, mas assim, eu acho que a gente pode transcender isso e contribuir, até na minha atividade como professor. É claro que a base do ensino religioso não é a teologia, é as ciências da religião. Mas são áreas que dialogam, né? Inclusive na CAPES, lá na classificação, teologia, ciências da religião e filosofia estão na mesma área 44 da CAPES, né? Então já é sugestivo justamente desse diálogo entre essas áreas de conhecimento. Então é bem legal isso, assim. Eu acho que é uma forma bem bacana da gente usar esses espaços para contribuir, né? Então é isso. Bacana, professor. É verdade. A pastora está falando, é verdade. Eu tenho a formação em psicanálise. Eu acabo não me definindo como psicanalista, Larissa, deixa eu até explicar isso, né? E a minha formação foi pelo CETAPES. Diga-se de passagem, e eu falo isso por onde passo, não estou falando porque estou aqui, né? Mas foi uma formação para mim que agregou muito valor, embora eu não tenha seguido na atividade, né, como um profissional da psicanálise, mas agregou muito valor porque a experiência de um curso de psicanálise, ela faz você crescer como ser humano. Eu me lembro que eu ouvia, inclusive nas aulas, os professores dizerem, olha, depois que você fizer psicanálise, você já não olha o ser humano mais da mesma forma. Você não se vê mais da mesma forma. Então você tem uma abertura, muito legal. Assim. Então é uma experiência muito bacana. Está lá no meu currículo Lattes, inclusive, está registrado lá. Inclusive, para você que está nos assistindo, esse livro aqui, o senhor pode conseguir. Consegue levantar? Poxa, eu agradeço. Esse aqui é o currículo Lattes dele. Consegue ok? Levanta levantar. aí, professor. É o currículo Lattes dele, está todo aqui neste livro. Você que quiser acessar no site da CNPq aí, pode ficar à vontade para acessar esse pequeno livro, que é onde está incluso toda a formação dele aqui. Posso contar uma história aqui para vocês rirem pode um pouco? Pode ficar à vontade. Vocês vão rir um pouco. Esse aqui é o volume 1 de 2. São dois volumes. Aí um dia eu fui dar aula no ano passado, eu dei aula na rede estadual. Eu cobri uma licença de 1 mês, foi um período curto, né? Na disciplina de História. Aí foi legal porque eu ia para a escola e da escola eu ia para outro lugar. Aí eu precisava levar o livro. Aí eu levei o volume 1 da enciclopédia.
o volume 1 e o 2. Aí cheguei, coloquei na mesa assim, aí um aluno chegou, olhou, né, viu assim, caramba, professor. Aí ele viu meu nome na capa, né? Ele, caramba, professor, você que escreveu? Aí esse livrão grosso assim, eu falei, fui eu. Ele, você não faz outra coisa na vida a não sei escrever, não? Aí eu falei assim, faço, escrevi o volume 2. Aí eu mostrei pra ele o volume 2. Inclusive, esse best-seller aí, que são 2 volumes, né? São 2 volumes. Isso aí foi concebido aí desde a vida intrauterina, né? Porque você levou pelo menos 40 anos pra poder escrever isso daí, né? Menos, Larissa, mas bastante tempo, Pastor Pedro tá lá rindo. Foram 12 anos escrevendo. Meu Deus! 12 anos. É muito foco, cara. Só a editoração dela, Larissa, demorou 3 anos. Só o processo de editoração. O material já estava pronto, já tinha sido reunido, né? Então, assim, foi um processo longo. Aí, publicado pela editora Reflexão, mas está disponível também em outras plataformas, né? Amazon, enfim, plataformas de venda de livros. E ela é uma obra, Larissa, até agradeço pelo espaço, né, para poder falar da obra. Ela é muito útil porque aborda temas gerais da teologia, mas numa perspectiva transdisciplinar. O que isso significa na prática? Basicamente, a teologia pensada em diálogo com outras áreas de conhecimento. Pedagogia, que são minhas áreas de formação, de leitura, né? Então, inevitavelmente, a gente acaba seguindo por esse caminho de diálogo, né? Então, você tem artigos relacionados à psicanálise, psicologia. Por exemplo, eu tenho 2 artigos que eu escrevi em coautoria com uma colega que é psicóloga, né? Então, a gente escreveu juntos, bem bacana. Artigos relacionados também à área da educação, pedagogia, didática, temas específicos da didática, que é uma área da pedagogia. Então, assim, uma obra bem legal, bem bacana. E, já pegando o gancho, Larissa, deixa eu aproveitar o espaço aqui. Tem esse aqui também, que é o de hermenêutica, que é esse aqui eu trouxe de presente para você. Não acredito, cara. É para ler, depois eu vou fazer perguntas. Mania de professor. Olha, não, brincadeira, como boa leitora que sou, né? Vai devorar, né? Eu estava na iminência também de ganhar a enciclopédia, obviamente. Se você demorou 12 anos para poder escrever, eu como leitora assídua, estudando cada texto e contexto ali, eu demoraria pelo menos 24 anos para terminá-lo, e aí então eu daria um parecer para você sem problema nenhum. Mas esse aqui, Larissa, eu escrevi também esse livro, eu acho que eu escrevi ele há quase 10 anos atrás. Ele é, na verdade, a 2ª edição, legal, cara, porém revisada e ampliada, né? Eu tinha nele 2 textos do Dr. Augusto Nicodemos, que ele gentilmente me cedeu, só que me incomodava um pouco isso, porque ele me cedeu, já eram artigos dele publicados. Eu levei para dentro do livro, então ficou como uma espécie de coautoria sem ser uma coautoria, porque nós não escrevemos juntos, né? Eu simplesmente peguei o texto dele, com a autorização dele, e inseri. Eu falei, não, vou tirar os textos integrais e vou reescrever essa parte, porém substituindo por outros temas, e foi o que eu fiz, né? Acabou que a obra ficou maior, ficou ampliada, eu mantive os textos dele como base bibliográfica, mas assim, acabei realmente reescrevendo essa parte e mantendo a parte anterior que já era de minha autoria, né? Porém revisado. Então ficou muito bacana, um livro assim bem sugestivo para quem se interessa pela questão da interpretação da Bíblia, né? Inclusive, deu para perceber que você é o cara dos diálogos com as áreas mais distintas, né? Você aqui está me falando sobre um texto aí, né? Um artigo do Nicodemos, que a gente sabe que é um cara com uma base de teologia reformada. A priori, quando eu vi sua foto, eu falei, caramba, esse cara deve ser aí fã do... Com certeza, Paulo Júnior e afins. Vou ter que ler uns negócios aí pra conversar com esse cara aí. Gentilmente, durante uma conversa, pra alinhar algumas diretrizes aqui do podcast, o cara me fala que é assembleano. Eu falei, cara, como assim, cara? Não, sim. Como assim, assembleano. Eu me defino como pentecostal clássico, Larissa. O pentecostal clássico, ele tá mais assim, para uma leitura do pentecostalismo que é mais conservadora. E a gente até tem na teologia pentecostal o problema do fundamentalismo teológico, mas isso a academia contribui muito para tirar da gente isso, né, Larissa? Então isso é uma coisa muito bacana na vivência acadêmica, porque você aprende a valorizar o diálogo, você entende que eu posso ouvir a Larissa, que está em outra tradição teológica, estou falando assim, a guisa de não sei, né, a exemplificação. Posso até divergir dela, mas não necessariamente eu preciso anulá-la. Anular o que você crê, desacreditar a sua tradição, não. Ok, você pensa dessa forma, eu não preciso deixar de crer como creio para ouvir você, para dialogar. Então isso é uma coisa muito bacana, Larissa, na vivência acadêmica. Mas por me definir como pentecostal clássico,
também não deixo de fazer as minhas afirmações como pentecostal. Então, como qualquer pentecostal clássico, acredito na atualidade dos dons do Espírito, do batismo, da experiência do batismo com o Espírito Santo, na cura divina hoje. O que eu não acredito, e justamente por ser pentecostal clássico, Larissa, é nos excessos que a gente viu o pentecostalismo embarcar, né? Então, essa coisa de vender milagre, venha hoje que Jesus vai curar. Não, Jesus cura, mas nem sempre. Ele cura quando quer, como quer, sim, conforme a vontade dele. Venha que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Não, ele batiza quando quer. Então a gente, nessa pegada do pentecostalismo clássico, a gente tem assim, um pouco mais de cuidado em algumas afirmações. Então é uma tradição muito bonita, sabe, Larissa? Eu sou um apaixonado pelo pentecostalismo. A minha pesquisa de doutorado é relacionada ao pentecostalismo. Né? Então, estou trabalhando ali a questão da hermenêutica pentecostal, como os pentecostais leem a Bíblia, interpretam a Bíblia. É basicamente essa tanto a minha vivência religiosa, né, como também a minha pesquisa hoje na academia. E como que você conseguiu abrir esses dutos, cara, com gente de teologia reformada que geralmente sim, não endossa a vertente pentecostal, a visão pentecostal? Não, essa abertura, Larissa, eu acho que ela acaba sendo também, é claro, a vivência acadêmica ela ajudou muito, mas eu acho que ela acaba sendo também um processo natural a partir da leitura. A leitura ela vai abrindo para você um horizonte, você começa... E não só de autores externos à sua tradição, mas da própria tradição. Você pega, por exemplo, Larissa, um cara como o Craig Keener, que é um teólogo pentecostal. Ele ficou até bem conhecido no Brasil, tem vários livros dele sendo publicados aqui, traduzidos e publicados. E o Keener é um fenômeno, né? Assim, o comentário dele de Atos são acho que 5 ou 6 volumes desse porte aqui. Impressionante, assim, ele escreve muito. E pentecostal, puro sangue, assim. Você lê os livros dele, é raiz. Né? Você vê que o cara é penteca mesmo. A gente até brinca com isso, né? E ele, assim, Larissa, é muito interessante porque no livro dele, Hermenêutica do Espírito, esse livro me marcou muito. Eu vou usar, inclusive, na minha tese de doutorado. O Keener, ele fala algo fantástico. Ele diz assim, você não precisa prescindir da sua tradição para dialogar, eu não preciso anular outras, nós podemos aprender. Porque o que uma tradição teológica e religiosa faz, Larissa? Ela tem a sua ênfase. Então o pentecostalismo ele dá a sua contribuição também, com as ênfases que ele aplica. Né? Então, ênfases do pentecostalismo. Por exemplo, pessoa e obra do Espírito na vida da igreja. Você vai ouvir o próprio Augusto Nicodemos, que é um teólogo reformado, dizendo numa das palestras dele, fala, olha, até uma certa altura as teologias sistemáticas não dedicavam um capítulo à questão do papel e da obra do Espírito na igreja. Com a explosão do pentecostalismo, as teologias sistemáticas começam a ser revistas. Então você vê um cara de fora do pentecostalismo que olha e reconhece essa contribuição. Né? Então isso é muito legal, são ênfases. Né? Agora, para finalizar minha resposta, né? Estou tentando não ser muito prolixo, tá? Me segura aí, Larissa, me segura. Então, eu acho que é bacana a gente que está dentro de um ethos teológico, religioso, você olhar para fora também, porque assim como a nossa dá a sua ênfase, outras também têm as suas ênfases, né? Então, a teologia reformada, a teologia católica. Eu faço o doutorado numa instituição, os meus professores são padres, e a vivência é fantástica, Larissa, assim, um ambiente... Absolutamente, eu até comentei na conclusão de uma disciplina agora, eu falei para a professora, para os colegas, né? Eu até falei com eles, olha, essa jornada para mim aí de um semestre não foi só acadêmica, foi espiritual também. Então essa vivência ali, um ambiente muito acolhedor, teólogos liberais que são tão demonizados, né? Mas essa galera que critica teólogos liberais geralmente não lê teólogos liberais e nem sabe o que é teologia liberal. Há exceções, é claro, né? Você tem gente muito... O Augusto Nicodemos, por exemplo, é um crítico da teologia liberal, mas eu respeito, porque ele é um cara que leu, entendeu o que é teologia. Ok, é um direito dele criticar, não é a minha posição. Eu vejo muita contribuição na teologia liberal. Eu acho que os teólogos liberais eles estão produzindo dentro de um contexto histórico, dentro de um momento, eles estão tentando dar respostas para um momento histórico, isso muitas vezes não é levado em conta. Né? Então, eu acho que é isso, é dialogar. Isso não faz de mim um teólogo liberal, né, porque o liberalismo teológico ele dá uma ênfase muito grande no racionalismo e para um pentecostal isso é um problema, né? Então assim o racionalismo ele acaba sendo um problema, mas eu vejo contribuições, então, ou seja, é possível dialogar, filtrar, absorvo parcialmente, não absorvo tudo e não deixo de ter a minha pertença religiosa, teológica, e a gente vai seguindo assim nesse diálogo. Né? Eu acho que isso é fruto de um amadurecimento, sabe, Larissa? Bacana. Eu acho que isso é fruto de um processo de maturidade, a gente vai se abrindo um pouco mais. Na verdade, eu gostaria até de entender um pouco sobre você, porque a sua pessoa já causa um
um ponto de interrogação, que a gente vê um cara com uma pinta reformada, Você que é não é o primeiro que pentecostal, fala isso. que é pentecostal, que é acadêmico, Sim, né? sim. Eu faço parte de uma Assembleia de Deus, né? Tenho raízes assembleianas também. Todavia, muito aberta também a diálogos com outras visões. Tanto Sim. que eu sou apaixonada por teologia reformada, cara. Sim. Né? Gosto muito. E a gente vê Mas que... é fascinante, né? É Com fascinante, certeza. sim, Tio com Nico, certeza. né? Vamos tirar o chapéu. Não, ele é Tio muito Nico, fera, ele é muito ele fera, é sim, sinistro sim. mesmo. Eu tive uma fase que hoje, assim, eu hoje, eu até falei isso pra você quando conversamos, ó Larissa, eu hoje não leio, assim, quase não ouço mais, mas eu tive uma fase que eu explorei bastante a teologia reformada, eu acho que ela oferece contribuições, e claro, como qualquer outra teologia, como a minha tradição, como a teologia católica, a teologia da libertação, a teologia liberal, ela tem os seus limites também, né? Então acho que a gente tem que olhar isso também, e essa autocrítica é positiva, no meu caso não é uma autocrítica porque eu não sou reformado, né? Mas eu acho que isso é bacana, mas é legal, sim, tem aspectos muito positivos e eu entendo a sua admiração, porque de fato é... E eles são muito competentes também, Sim, geralmente, né? sim. Uma erudição, né? Uma bagagem de leitura muito legal, assim, tem uma galera muito boa aí, né? E aí eu fico vendo que o seu estilo de vida, né? A sua vocação dentro aí, digamos, do que você escolheu para traçar na sua vida em relação a trabalho, Sim. eu vejo que colide muito com algumas raízes do sistema, né? Eu vim Sim, doutrinada, sim. por Não, exemplo, claro. naquela visão de missão integral, que você vai largar tudo, vai viver Sim. só da obra. Não que eu não Não, creia assim, que existam pessoas que foram chamadas para esse tipo de claro. vocação, mas eu acredito muito numa visão até bem moderninha de que dentro da sua área de trabalho a sua vocação pode estar acoplada e você pode fazer a diferença ali também. Então, Larissa, quando você fala, se você quando diz moderninha, você entende isso como algo atual, se por isso você está querendo dizer que é algo atual, eu digo para você, é um equívoco. Quando você olha para a teologia, por exemplo, Lutero, já no século XVI, ele vai dizer o quê? O simples ordenhar de vacas pode ser feito para a glória de Deus. Essa é uma frase clássica de Lutero, né? O que ele está querendo dizer com isso? Que você, na sua atividade ordinária, você glorifica a Deus. Eu suspeito até, Larissa, eu não fiz assim uma arqueologia disso, né, uma historiografia disso, de quando começa essa mentalidade, mas eu tenho a impressão de que essa ideia, você tocou num ponto fantástico, que é uma questão muito sensível, né, principalmente no pentecostalismo. Sim, eu digo moderna porque isso está sendo resgatado hoje. Sim, de maneira sim. esparsa, não são todas as Verdade, pessoas que endossam verdade, isso, né? Você vê igrejas com uma pegada mais apostólica, de repente, que tem essa visão do ministério e da vocação profissional juntos, mas o pentecostalismo clássico, você me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Não foi eu uma não tônica, me recordo sim. desse tipo de Aquela endossamento. coisa que Deus te levantou, Deus Exato. vai criar condições. Eu, por exemplo, Larissa, eu vivi uma fase, quando mais jovem, e isso durou até um bom tempo, né? Eu tinha aquele encantamento, aquela paixão com a igreja, que não acabou, pelo contrário. Só que hoje eu entendo que eu vivo o estado da arte, né? Na literatura a gente fala estado da arte é quando a obra chegou assim, no seu ponto mais alto, né? Eu entendo que hoje, após crises, muitas crises, né? Muitas lágrimas, Larissa, decepções profundas, mas também encantamentos, por descobrir novas coisas, ouvir pessoas, né? Aquele homem que está sentado ali foi uma dessas pessoas que me ajudou. Porque é um dos oráculos, né? Foi um dos oráculos, foi uma pessoa muito importante para mim nesse processo de releitura, de entender que é possível conciliar igreja e vida profissional. Então hoje, por exemplo, Larissa, quando eu estou ali no Centro de Mídias de Cariacica, na frente de uma câmera, gravando, quando eu estou dentro de uma escola, né? E eu chamo os 2 alunos mais problemáticos da escola, e sento com eles, e os seus 2 orelhudos, falo brincando, claro, né? Senta aqui que eu quero conversar com vocês. E dou conselhos, e falo da importância deles prestarem atenção no conteúdo. E quando eles voltam para dentro da sala, e ao invés de ficarem andando, eles abrem o caderno e começam a copiar a matéria que eu estou passando, isso para mim é o ministério, Larissa. Isso para mim é o reino de Deus. Tanto quanto quando eu estou dentro da igreja pregando e ensinando, que é uma coisa que eu amo fazer. Sim. Então eu aprendi a conciliar isso, aprendi a harmonizar isso, mas eu tive uma fase que foi assim, né? Até o ponto de querer largar tudo e ficar só por conta de igreja. Só que aí isso gera problemas, né, Larissa? Como é que foi essa quebra de paradigma? Porque chega um momento gradativo, que tem uma ruptura, foi né? Foi gradativo. E, Larissa, eu vou dizer uma coisa aqui, você traçou muito bem o meu perfil, apesar de estarmos nos conhecendo agora, né? Porque algumas pessoas olham assim, e de fato, algumas afirmações que eu falo geram desconforto no ambiente eclesial, né?
E eu vou fazer uma afirmação aqui que gera um desconforto, mas é uma realidade. Sim. Eu acho que o teólogo ele tem essa capacidade de contribuir justamente para mostrar e para desqualificar a igreja, não. Para a gente olhar, não, esse é um ponto a ser melhorado. Então, eu olho a igreja hoje, Larissa, o que eu vejo? A igreja ela é uma realidade paradoxal. E o que é um paradoxo? Um paradoxo ele coloca duas realidades que são antagônicas entre si, em perspectiva, convivendo juntas ali. E a igreja tem isso. Então a igreja tem muita coisa boa, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente séria. Eu vejo assim, Larissa, pessoas até... Aqui, esse livro mesmo, quando você abre ele aqui, ó, já nas páginas iniciais, eu faço uma dedicatória e depois de ter lido tantos acadêmicos, depois de ter sido aluno de teólogos brilhantes, né, eu fui aluno de teólogos, para citar nomes aqui, Dr. Antônio Renato Gusso, um dos maiores exegetas do Brasil. Sou amigo de trocar mensagens, Uwe Wegener, que é um teólogo respeitadíssimo na academia, um exegeta de primeira mão, tradutor do alemão para o português. Conheço, tenho contato com essa galera, sabe? Mas você pega a minha publicação recente, a dedicatória para um pastor de igreja, um cara que nunca passou pela academia. E foi um cara assim que me marcou muito, um homem de Deus. Então tem muita gente boa, tem muita gente fazendo coisa boa na igreja, mas a igreja tem muitos problemas, Larissa. Tem muita coisa que a gente aprende, que é uma herança religiosa. E na medida que eu fui vivendo o conhecimento, convivendo com pessoas, conversando, você começa a ter alguns desencantamentos, você começa a perceber que, por exemplo, essa questão que a gente começou a falar, né, que foi o início da nossa linha de raciocínio. Essa coisa de você viver para a igreja. Isso às vezes é fomentado no interior da igreja. Só que isso gera um vácuo muito grande dentro da sua casa, porque começa a faltar coisas na sua casa. Você começa a faltar dentro da sua casa, em função de atender a demandas eclesiais. Eu me lembro de um pastor, que foi meu pastor, um amigo do peito, um amigo querido. Eu não estou na convenção hoje mais, por uma questão de opção minha, né? Eu sou muito crítico do ambiente convencional assembleano. Eu acho que é um ambiente que se perdeu muito, mas tem muita gente boa lá também, fazendo muita coisa boa. E o presidente da convenção é um amigo meu, pastor Nataniron. Até mando um abraço para ele aqui. Querido amigo, um homem de Deus, uma pessoa que eu admiro. Pastor Nataniron, uma vez conversando com um obreiro, Larissa, o cara só queria viver para a igreja, pregar, só queria pregar. O casamento entrou em crise. Aí ele foi se aconselhar com ele. Pastor Nataniron virou para ele, e no ambiente assembleano, Larissa, a gente tem um problema histórico que é o machismo. Né? O machismo na Assembleia de Deus é muito forte. E o pastor Nataniron, como bom pastor assembleano que é, eu confesso que ele me surpreendeu. Porque ao invés de defender o cara, ele defendeu a mulher do cara. Pro cara, falando para ele, falando pro obreiro. Até de se espantar, né? Que é um ambiente meio misógino até. Né? Misógino, sim. Ele virou para esse irmão e falou assim, irmão, sabe qual é o problema da sua esposa? Aí o irmão já ficou assim, né? O problema da sua esposa é que ela não tem um homem dentro de casa. Ela precisa de um homem. E eu fiquei vendo o pastor falar aquilo, eu falei, caramba, que contribuição que ele está dando. Ele falou, irmão, você é ausente, você só vive em função de pregação. Você tem que voltar para dentro da sua casa. Faça a obra de Deus. Né? Como nós pentecostais gostamos dessa expressão, né? Obra de Deus. Né? Mas o que é a obra de Deus, Larissa? Então eu comecei a fazer uma releitura disso. Né? Então, por exemplo, eu quando estou em casa, a pastora Eneilda morre de rir com meus vídeos lá na internet, às vezes eu posto justamente para isso, porque eu acho legal eu sou muito reservado. Se você entra nas minhas mídias, você vai ver lá que tem muita coisa minha, mas de dentro da minha casa eu sou bem seletivo para postar. Mas às vezes eu abro isso, porque tem muita gente que me acompanha, eu acho legal. E eu posto lá os vídeos da minha filha, eu brincando com ela de lutinha, ela gosta, né? A gente faz uma bagunça só. Eu acho que isso é o reino de Deus também, Larissa, isso é a obra de Deus. Porque você está construindo memórias afetivas, que isso vai durar, quando eu me for, a minha filha vai se lembrar disso. Se o trabalho eclesiástico fosse primazia, realmente, né? Eu acredito que na fundação do mundo teria sido estabelecida uma igreja, não uma família. Ótimo. Nunca tinha pensado por esse lado. O primeiro Legal. Ministério ele montado não foi eclesiástico, não foi um profeta, não foi um pastor, Exato. Foi uma família. Exato, né? Exato. Eu falo para você, Larissa, porque meu pai já se foi há 20 anos. E até hoje, assim, eu trago do meu pai lembranças, assim, um homem que não sabia assinar o próprio nome, analfabeto, veio da roça, trabalhou, mas foi uma pessoa absolutamente importante. A dedicatória da minha enciclopédia é a memória dele, né? Então, assim, paradoxalmente, minha primeira Bíblia e meu primeiro livro teológico foi dado por ele.
Uau. Um homem que não sabia ler. Olha que coisa extremamente, deliciosamente contraditória, né? Então eu me lembro, quando eu era um adolescente com 14 anos, eu estava com ele dentro de uma livraria na cidade de Vitória, e ele falou: meu filho, escolha o livro que você quer e eu vou comprar e vou pagar para você. E aí eu escolhi um comentário de um teólogo pentecostal chamado Frank M. Boyd, e escolhi um livreto 14x21, um pouco menor do que esse, que eu tenho até hoje, inclusive, na minha estante, né? E ele pagou para mim. Então é isso, Larissa, eu acho que são releituras que a gente faz. Às vezes o evangélico ele não entende, ele acha que, porque a gente tem um problema de fundamentalismo religioso muito forte nas nossas igrejas, né? E o fundamentalista, o que define o fundamentalismo, Larissa? O que caracteriza, né? Não é apenas isso, mas uma das características do fundamentalismo, ou do fundamentalista, né? Ele é muito fechado à mudança, ele acha que mudar necessariamente é romper com aquilo que você acredita. Não. Você começa a entender que há outros aspectos, há outras formas de... Você vai mudar. Se daqui a 10 anos a gente sentar, Larissa, para conversar, você pode ter certeza. Inteligente como você é, leitora como você Muito é... obrigado. Daqui a 10 anos, quando a gente sentar, você vai lembrar dessa conversa. Fala: caraca, professor, a gente conversou há 10 anos atrás, mas a minha cabeça hoje... E que bom que é isso. Triste, Larissa, quando, como eu, às vezes, isso acontece comigo, eu reencontro pessoas que eu conheci há 15 anos atrás, e você vai conversar com a pessoa, ela está com aquela mesma cabeça de 15 anos atrás. Eu penso que seja muito mais do que mudança, seja na cabeça dessas pessoas mais tradicionais, seja abandonar as raízes, as tradições. Eles acham que você rompeu com a fé. Não, não necessariamente. Aliás, eu vejo, Larissa, pelo menos na minha trajetória pessoal, esse processo formativo, essa abertura, dois aspectos que eu destacaria. Primeiro, me humanizou mais. A teologia que eu pratico é uma teologia humanizadora. Humanizadora no sentido de que ela leva em conta o ser humano acima do dogma, acima da instituição. Porque foi o que Jesus fez, Larissa. Jesus fez isso o tempo todo. Você pergunta para mim: Rony, vamos tomar um exemplo aqui, o casamento. O que você vê? Como que você encara o casamento? O casamento, para mim, é uma instituição divina, mas é uma instituição, não está acima do ser humano. Eu vi a igreja jogar muita gente fora porque passou pelo processo do divórcio. Gente boa, sim, Larissa. Gente boa, gente crente, gente que contribuiu com a igreja, às vezes por uma circunstância da vida, certa ou errada, não importa, a igreja jogou fora. Sim. O dogma colocado acima da vida humana. E eu estou falando isso, eu não estou legitimando em causa própria, não, tá, Larissa? Claro. Eu tenho um relacionamento estável, há 19 anos com a mesma companheira, é uma companheiraça, uma parceiraça. A questão não é essa, porque a teologia me humanizou. A minha teologia, como eu pratico, ela me humanizou. Então, assim, eu vejo a igreja, às vezes, ela é... E uma outra característica, Larissa, essa abertura, ela te dá mais humildade. Então, longe de você fazer afirmações que são peremptórias, categóricas, você sempre se permite a dúvida. Tá, eu estou afirmando isso, mas até que ponto isso é uma verdade final, né? Então, isso é muito bacana nesse percurso, assim, porque você se abre, fica mais humilde, você ouve mais as pessoas. Eu vejo que a mesma medida onde existe esse tipo de legalismo acerca do divórcio, obviamente, como cristã que sou, eu sou realmente a favor da família, claro, né? Claro. Que, obviamente, uma instituição ali de Deus. Agora, existem casos extremos, claro, onde realmente não tinha o que se fazer, né? E eu acompanhei de perto alguns casos onde, em algumas instituições, essa pessoa foi... execrada. Foi assim, excomungada, digamos assim, né? E, em contrapartida, numa outra instituição, sabendo da história, que não foi culpa da pessoa, a pessoa tentou de todas as formas ali. Já foi de outra hoje forma. Hoje o cara é um pastor. Hoje ele é um pastor. Sim. Né? E não foi culpa dele, ele foi realmente atrás da esposa, tentou ali a reconciliação, ela não quis, então não havia muito o que ser feito, né? A igreja, aquilo que a gente falava antes, Larissa, eu acho que isso vai ser uma tônica aqui na nossa conversa. A igreja é uma ambiguidade. Tem muita coisa boa acontecendo, muita gente... Eu tive uma fase... até brinco com isso, Larissa, eu me lembro de uma vez também ter conversado com o pastor Pedro longamente sobre isso. Eu tive uma fase muito ácida, muito crítica. Eu era um crente que não suportava crente. O crente vinha conversar comigo assim, mas isso é fase. Passou, hoje assim, graças a Deus... Mas isso foi pós-decepção? Durante. Tá explicado. Alguns desencantamentos, e você começa a ver algumas coisas, 2 pesos e 2 medidas, sabe, Larissa? A questão do divórcio, né? Se vê um rigor muito grande, mas quando é o filho do pastor presidente, aí tem outra tratativa, aí muda o estatuto da convenção para poder adequar, entende, Larissa? Para recepcionar então, assim, a situação, né? E você começa a ver e fala, tá, mas
não era pecado até agora? Por que que agora... Então, entende, Larissa? Então você vai se desencantando, mas tem muita coisa boa acontecendo. Como você falou, uma igreja tratou de uma forma, outra já tratou de outra forma, ou aquela igreja que era muito rígida já começa a se abrir, né? O meu pastor mesmo, Larissa, assim, é um cara que, apesar de ser um senhor, quando eu digo um cara, é só um jeito jovial de falar, né? Jovial que eu já não sou tão jovem assim mais, né? Mas assim, tenho um profundo respeito pelo pastor Laniminé e assim, apesar de ser um senhor, né? Eu acredito que ele está na casa ali dos 60 anos, já trata as coisas de outra forma, Larissa. É um pastor tipicamente assembleano, e eu gosto do culto assembleano, da liturgia assembleana, eu gosto da tradição de dar oportunidade, eu acho que, não assim, não aquela coisa, né, a esmo, né, vamos ouvir fulano, 30 oportunidades, 15 minutos de palavra, né? Ninguém aguenta isso, pelo amor de Deus. Papagaio, saudação, vem dar uma saudação, papagaio, ninguém aguenta mais isso, né? Pelo amor de Deus. Mas o pastor Laniminé, ele conduz o culto assim de uma forma objetiva, já tem pensado as pessoas que vão falar, uma coisa bacana. Então, ou seja, é a tradição, mas a tradição renovada, revitalizada, né? O antigo e não o velho. Então é muito bacana. E já trata essas questões de outra forma. Você vê que ele já conduz a questão da disciplina na igreja, né? Então, essa coisa horrorosa que a gente ainda vê em algumas igrejas de exclusão, né? Que tem que excluir, não sei quem inventou isso, isso é uma coisa horrível, isso é uma coisa demoníaca, satânica, que durante muitos anos perdurou. Igreja não é para excluir ninguém. Igreja, ela disciplina, ela reprova o erro, é claro, ela reprova o pecado, mas exclusão é uma coisa satânica, isso é uma coisa demoníaca. Não sei quem inventou isso, isso foi introduzido nas igrejas evangélicas, né? Então você vê que a nossa igreja não opera, é claro, Larissa, é claro, há situações extremas, né? Sim. O cara é um pedófilo, o cara é um estuprador, o cara roubou, o cara matou. É óbvio que a igreja vai tirar do rol de membros, né? Mas essa noção de exclusão, como a gente via, os pastores falavam salivando de púlpito, excluímos tantas pessoas. Eu entendo que isso é antagônico, e já tem muitos pastores, é antagônico ao Espírito de Cristo, né, Larissa? E já tem muitos pastores, como o meu pastor, por exemplo, que já trata isso de outra forma, já conduz isso de outra maneira. Então acho que é isso, essa abertura, essa mudança. A igreja, Larissa, ela é uma instituição também social. E como tal, ela tem que ser sensível às mudanças sociais. Isso é diferente de mudar o evangelho. Sim. Uma coisa é aquilo que nós fazemos enquanto instituição eclesial, outra coisa é o evangelho, né? Então o que é o evangelho, Rony? O evangelho é a boa nova de Jesus. Nós ensinamos que Jesus é o Salvador, que a humanidade vive em pecado e carece de salvação, que o evangelho melhora o ser humano, dignifica o ser humano. E as igrejas pentecostais, Larissa, e louvado seja Deus por isso, estão cheias disso, né? Desses, né? Pessoas que levavam uma vida terrível e ao conhecerem a Cristo tiveram uma mudança. Isso é uma coisa fantástica. Olha, eu sou um dinossauro da igreja evangélica, mas se tem uma coisa, Larissa, que me comove até hoje, é quando eu vejo uma pessoa indo à frente aceitando de Jesus. Tá aí uma das poucas coisas que me faz chorar num culto evangélico, é isso. Que eu choro muito no privado, mas no público assim, eu tenho muita dificuldade. Coisa minha, né? Meu temperamento. Sim. Mas se tem uma coisa que tira lágrimas dos meus olhos, é isso. É ver a mudança que o evangelho faz na vida das pessoas, né? Então acho que isso é algo fantástico. Mas como instituição, a gente muda, tem mudanças necessárias, a gente precisa se atualizar, tem que se abrir. Então eu acho que é isso, né? Essa atualização ela é muito positiva, ela é muito saudável. Sim, inclusive eu queria trazer à baila aqui um cara que ele tem... Você vai jogar lenha na fogueira, né? Manda bala. Ele tem colocado no Instagram alguns conteúdos muito interessantes, né? Assim, eu dou aquela filtrada porque, apesar dele ser um cara muito inteligente e ter muita propriedade no que ele fala, por ele ter pertencido na época aí à linha neopentecostal, ele é um cara que eu acho que ele tá meio ferido ainda. Sim. Tá meio chateadinho ainda, e aí ele pega pesado em algumas coisas. Mas ele tem muita propriedade no que ele fala, né? Que legal. Sobre questão de lideranças abusivas. Que a gente tá falando aqui de situação de exclusões, de situações de pessoas que passam por percalços na vida e às vezes por situações alheias a elas são colocadas de uma forma assim de excluídos dentro da igreja, não podem mais ficar em nenhum cargo eclesiástico e coisas afins. E aí esse rapaz chamado Tiago Alicerce, né? Se você tiver em casa, se tiver pesquisar. Oportunidade de estar lendo um pouquinho, ele tem muito conteúdo no Instagram. Se tiver a oportunidade de estar em casa,
vendo um pouquinho o Instagram dele, assim, é algo enriquecedor, obviamente fazendo aquele filtro, né? Mas ele fala muito sobre a questão da síndrome de Maquiavel, dos líderes hoje, né? Ah, sim. Hoje essa onda apostólica, Os fins justificam os meios? É amado e temido, na verdade. Não, amado e temido. Não, eu inverti a frase. Os meios justificam... Não. Os fins justificam os meios, isso, é isso obrigado, aí mesmo. obrigado. Eu preciso ler Maquiavel, E vocês tem perceberam, a né? dualidade, né? De ser amado e temido, né? Que eu não conheço o pensamento de Maquiavel, confesso, assim, nunca li Maquiavel. Mas a frase é famosa, né? Eu tô lembrando aqui de algo lá no direito constitucional que eu fiz, que eu precisei legal, estudar legal, dele. que legal, que legal. Nunca mais esqueci. Uhum. Mas existe essa dualidade também da personalidade, de ser amado e temido. E isso faz muito parte hoje do núcleo de líderes que tem vindo. Sim. Essa liderança, essa gama nova. Tá acontecendo muita coisa boa, as pessoas estão se reciclando, entendendo um pouquinho mais, tendo um pouquinho mais de empatia, sendo mais humanizados e menos bestializados. Todavia, sempre existe também, né, a outra gama, né? E tá vindo uma gama de um pessoal meio abusivo. Interessante também que tem um escritor, um cara altamente intelectual aqui do Estado do Espírito Santo, chamado Alcione Emerick. Na época, acho que uns 7 anos atrás, ele escreveu um livro chamado Abuso Espiritual, quando o perigo está no altar, algo assim, né? Provocante. E eu achei, falei, rapaz, esse cara é peitudo, esse cara é doido. Esse cara Mas nós é maluco de falar disso. Precisamos de pessoas assim, né, Larissa? Esse cara é maluco de falar disso. E no livro ele abordou sobre essa questão aí da síndrome de Maquiavel. Que o Tiago Alicerce trouxe muitos relatos de pessoas que viviam debaixo de um jugo. Para coisas simples da vida, eles tinham que dar satisfação à liderança. Olha, eu vou na casa, sábado eu não vou poder estar aqui, eu vou na casa do meu tio, e aí a pessoa às vezes ser tolhida. Não, você não vai, você tem que estar aqui, porque a gente precisa de você, e etc. Então, assim, até é uma linha muito tênue. Uma linha muito tênue. A gente vive em comunidade, a gente sempre está prestando contas à nossa liderança, né? Obedecemos no Senhor a liderança. Claro. Todavia, algumas pessoas que já têm um perfil um pouco manipulador, né? De estar mesmo ali persuadindo. Algumas pessoas, quando estão, né, nesse cargo eclesiástico de liderança, representam um perigo para a comunidade cristã. Com certeza. E hoje a gente vê uma gama de desigrejados também por causa desse tipo de situação. É fruto disso, sim. Né? Parcialmente Exatamente. Né? Uma explicação possível. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Que você tem visto, percebido Larissa, isso? Eu não só percebi, como fui pastoreado por pastor assim, por líder assim. Para analisar essa questão, Larissa, até por uma questão de... Veja só, minha amiga. Até por uma questão de cuidado... Eu acho que eu posso falar de cuidado metodológico. Em que sentido? Porque eu não sou pastor de igreja, eu nunca pastoreei, né? Até já fui sondado e tudo, mas assim, a convenção inclusive quis me consagrar, tanto a convenção que eu era, como outra convenção me convidou para migrar e ser ordenado ao pastorado, né? E eu não quis, foi uma escolha minha mesmo, porque eu faço uma crítica teológica, diga-se de passagem, bíblico-teológica, ao que está acontecendo com a questão do pastorado no Brasil hoje, tá, Larissa? Muita gente sendo levada ao pastorado por questão de status. O pastorado foi reduzido a título. Eu vejo pregadores itinerantes que não são pastores, estão sendo consagrados por uma questão de abertura denominacional, abertura eclesial, para ter espaços. Eu sou um crítico ferrenho disso. Assim como pessoas têm habilidade, às vezes, de trazer uma palestra a nível empresarial, coaches também estão entrando nessa onda, né? Exato. Por quê? Qual a minha crítica a isso, Larissa? Até, desculpa, eu fiz uma digressão, mas a gente retoma a sua pergunta, tá? Porque eu acho que o ministério é um exercício, é uma vocação. Eu tenho muitas pessoas que falam para mim, Rony, você é mais pastor do que muitos pastores ordenados, pelo trabalho de acolhimento que você faz com as pessoas, de conversar, dialogar, pessoas em crise me procuram, amigo, enfim. Mas assim, Larissa, efetivamente eu não estou nesse ofício, nessa função. E essa foi uma das principais razões que me levou a recusar o pastorado com muito jeito, né? O pastor me chamou, Rony, ele falou uma frase na época que eu nunca esqueci, ele disse assim, Rony, ministério a gente não dá. Ministério a gente reconhece, eu vejo em você um pastor. Eu falei, poxa, pastor, me toca muito isso e tal, mas assim... E eu na época estava fazendo mestrado, então estava com aquela pegada acadêmica, um monte de artigo para produzir, escrevendo. Tinha contrato com o ITQ na época, que era o Instituto Teológico Quadrangular. Escrevi 7 livros para o ITQ na época, para você ter uma ideia, em 2 anos. Então assim, foi uma loucura. O foco era outro. Eu falei, não, eu não vou pastorear, né? Nem como pastor auxiliar. Então não quis.
Então eu vejo uma crise, eu acho que isso é um problema gravíssimo na igreja hoje, né? Ô Larissa, convenhamos, como é gratificante quando você vê o cara no exercício do pastorado, o cara ou a cara, né? Porque tem muitas mulheres pastoras também que fazem um trabalho fantástico, e você vê e olha e fala, caramba, o cara é pastor. Ela é pastora, gosta. Eu tenho estamos diante de 2 pastores aqui, né? São 2 pastorzões, aí estão aqui, diga-se de passagem, por amor, né? Tem outras possibilidades pessoais, existenciais, financeiras, mas estão aqui porque querem estar, né? Servindo ao Senhor. Eu tenho um amigo meu, pastor Lucas Lacchini, que é pastor de uma... O cara, assim, você olha ele, esse é pastor, esse nasceu para ser pastor. O cara, assim, respira o pastorado. Então é muito bonito você ver isso. Mas, noutra mão, é muito triste você ver essa galera que está aí, não estão nem aí para o que é a vida pastoral realmente. Ah, mas é pastor, e enche a boca para falar. Então, Na assim, sua concepção, isso é fruto do quê? eu acho que a igreja absorveu características negativas da pós-modernidade. E a pós-modernidade é uma característica negativa da pós-modernidade. Você é sociólogo também? Não. Mas sou leitor. Eu sou leitor de sociologia. Adoro. Bauman, antropólogo? Né? Não. Antropologia, li muito pouco de antropologia. Mas sociologia, sim, Larissa, sim. E, inclusive, diga-se de passagem, o Bauman, que é um sociólogo, né, contemporâneo, falecido, mas contemporâneo, né? Ele faz Modernidade líquida, Modernidade né? líquida, exatamente. Maravilhoso. Ele é fantástico. O cara, assim, nossa, traz contribuições extraordinárias. E ele fala uma coisa interessantíssima, Larissa, que a modernidade líquida, ou que ele começa com o conceito de pós-modernidade, né? Depois ele abdica e desenvolve a noção de modernidade líquida. Ele vai dizer algo fantástico. Na modernidade líquida, as pessoas se reúnem em torno de ideais estéticos e não em torno de ideais éticos. Isso é fantástico, é uma sacada extraordinária. Porque você olha a igreja opera muito nesse viés também. Exemplo, você faz um mega evento, aí as pessoas vai estar pregando o pregador tal e a cantora tal vai estar ali. As pessoas vão por quê, Larissa, ali? Porque o cara é famoso. Mas o que você sabe sobre ele? Nada. Às vezes você não sabe quem ele é como cristão, como marido ou como esposa. Você só sabe que ele é um pregador conhecido, ficou famoso, uma cantora. E às vezes na igreja local você tem pessoas que você conhece a vida, que estão ali produzindo na igreja local, gerando frutos para a igreja local, gente que você conhece a índole, que você vai na casa dele. Em síntese, a cultura do cartaz é complicada, né? Exatamente. Entende, Larissa? Então, assim, você olha e fala, caramba, né? Aí a gente retoma o que você começou, a pergunta que gerou toda essa discussão. Líderes abusadores. Por exemplo, eu fui pastoreado por um camarada que me aconselhou a trancar o meu mestrado. Que isso, cara? Mas gastava 40 mil reais com um evento na igreja local. Opa. Interessante, entendeu? né? Aí olha que coisa engraçada. Eu lembro de uma das vezes em que o evento aconteceu, acredite se quiser, Larissa, numa região... Eu não vou falar o nome do bairro, porque senão as pessoas vão saber de que pastor eu estou falando. Eu não estou aqui para expor ninguém. Sim. Eu estou aqui criticando uma mentalidade, um modo de ser, um modo de pastorear, né? Mas é um bairro, é uma região que, embora não é pobreza extrema, mas é uma região, a gente pode definir como uma região assim, de periferia para classe média baixa, né? Então é uma região com muitas carências. Imagina o que é, Larissa, você reunir num evento 6 mil pessoas num dia de culto. Uau. Eu falo isso porque um amigão meu, brother, a gente malha juntos e tudo, né? E ele, na época ele era membro dessa igreja e ele falou para mim, Rony, eu falo porque eu estava na organização, eu estava participando, ajudando ali na organização do evento. 6 mil pessoas. Terminou o evento, na terça-feira seguinte tinham 15 pessoas no culto de ensino da igreja. É o que prova que quantidade não é sinônimo de saúde da igreja. Né? Aí eu te pergunto, Larissa, para que isso? E a igreja tinha um cara como eu, por exemplo, que é um cara que estava ali, eu e outros talentos, eu não era o único. Tinha outros talentos locais, um cara que estava ali lutando para fazer um mestrado, pelejando. Na época, eu vivia uma profunda crise financeira dentro da minha casa, aquilo me gerava crises, porque é aquela coisa, né, Larissa? Poxa, eu estou gastando um dinheirão aqui com esse mestrado, mas minha filha está aqui, pequena, minha esposa está ralando, minha esposa é uma pessoa que trabalha muito, e eu estou aqui, será que vale a pena? Aí gera em você uma crise, né? Sim. E eu ali, mas aquela questão vocacional, não, vou fazer. Aí um dia sentei com ele para pedir conselho. E hoje, Larissa, você que nos assiste, eu chamo aqui para essa mesa o Senhor como minha testemunha. Hoje não. Talvez quando isso aconteceu,
não seria o caso. Mas hoje não, eu não falo isso com mágoa. Eu falo isso assim, como de forma descritiva mesmo, né? É uma questão superada. Na época eu fiquei magoado, eu admito. Eu fiquei chateado, fiquei muito chateado. Porque eu sentei com ele para conversar e comecei a expor minha dificuldade para ele. Eu não fui para pedir dinheiro, Larissa. Pedir um conselho, eu uma fui orientação. como meu pastor, eu queria ouvir uma palavra de apoio. Meu filho, que é o que eu faria hoje se alguém me procurasse, sabe, Larissa? Nessa condição. E como tenho feito algumas vezes, né? Eu até agradeço a Deus porque quando as pessoas me procuram em situação parecida, o meu conselho é o extremo oposto do que aquele pastor me falou naquela ocasião. Sim. Porque o que eu esperava dele? Meu filho, está difícil, mas prossiga, vá em frente. Esse mestrado vai abrir portas para você, as coisas vão melhorar, isso vai ser importante para a sua vida, não só ministerial, mas profissional. Não, o que eu ouvi dele? Não, tranca o seu mestrado, para isso. Mas por quê, Larissa? Havia um interesse econômico em mim. Meu Deus. Na fala dele. Porque naquele momento eu era um possível potencial financeiro para ele. Então, ou seja, o interesse pessoal dele falou mais alto do que o meu projeto de vida. Então, eu acho que um líder não faz isso, Larissa. Sim. Um líder não sabota o seu sonho. Um líder não sabota o seu projeto. Né? Eu me lembro quando sentava com o pastor Pedro para conversar. Hoje eu lembro disso, o pastor Pedro está ali nos bastidores, eu dou risada, pastor, eu dou risada. Porque o pastor Pedro ele colocava assim com tanta habilidade e em alguns momentos eu ficava até chateado. Poxa, o pastor Pedro está falando isso porque ele é meu patrão, ele quer ver eu me dedicando aqui, ó. Eu confesso. Ele quer que eu trabalhava, né? Tive a alegria de trabalhar com o pastor durante 3 anos, mas hoje eu olho para trás, aquilo foi absolutamente didático, Larissa, porque ele não sabotava o meu sonho. Aliás, eu lembro de vezes que ele colocava a experiência pessoal dele. Rony, eu vivi isso que você está vivendo, eu sou pastor de igreja, acredite, meu filho. Ele falava, né, que aquele vozeirão, acredite, meu filho, né? Esse vozeirão dele. E eu ficava assim, falava, cara, pastor, vai, chegava em casa, falava mal dele com a minha esposa, né? Falava, pastor Pedro falou isso para mim lá porque ele quer que eu me dedique aos setups. Hoje não. Hoje eu olho para trás, ele estava certo. Então eu acho que um líder é assim, Larissa, sabe? Então, ele não sabota o seu sonho, ele não coloca empecilhos no seu projeto, ele respeita o seu projeto de vida. Às vezes, Larissa, eu recebo jovens para conversar comigo que vem nessa vibe, quer ser pregador, quer pregar e tal, e eu olho assim, eu falo, Jesus amado. Só que eu não vou metendo o pé na porta, Larissa. É o sonho dele, Sim. É o encantamento dele, eu respeito isso, eu converso. Meu filho, né, tem inclusive, é um amigão meu. Nos tornamos amigos, né? De comer pizza, ele me chama de paizão. Eu me sinto velho, né? Quando ele fala isso, então mas tudo bem. Aí ele fala, paizão, o que você acha e tal? Eu falo, não, é isso aí, esse impulso vocacional é muito bacana, mas, olha, há um caminho possível. Na verdade, você não aborta a rota, você só Exato. Recalcula, né? Você é o GPS isso. do cara. Você é fantástico, Larissa. Esses insights seus assim, são extraordinários. É isso, você não vai chegar pisando o sonho da pessoa, você vai tentar ajudar. É claro, Larissa, tem coisas que têm que ser desconstruídas mesmo, né? Essa coisa de ser pregador no Brasil, isso é fruto assim de uma onda, de um momento. Isso desiludiu muita gente se desencantou com isso, muita gente envelheceu e se frustrou e não se qualificou profissionalmente. Muita gente se corrompeu. Eu vejo que é uma linha muito tênue. Toda pessoa que ela entra nessa linha de missão integral, não estou falando dos vocacionados, conheço vocacionados que assim, vivem de maneira gloriosa, na provisão de Deus, e você vê mesmo. Agora tem umas pessoas que entram nessa vibe e não, vou viver da oferta, aquele negócio, e aí qualquer lugar que chama ele para pregar, porque ele está precisando. Exato. Além dele cobrar, ele vai. Ele se torna, na verdade, Larissa, um refém. Refém da agenda, né? Ele se torna um refém da agenda. Hoje, por exemplo, você imagina um cara como eu, Larissa. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha renda, graças a Deus eu estou construindo uma carreira. Antes eu já não cobrava. Hoje, o que eu faço para o reino de Deus, eu faço com mais liberdade ainda. Por quê? Porque eu estou aqui, mas eu estou tranquilo, minhas contas estão pagas, estão em dia, eu venho aqui com o meu psicológico tranquilo, diferente de outro momento em que eu estava ali, aquela dificuldade financeira e ralando. Então, entende, Larissa? Eu não fiquei rico, mas consegui construir uma relativa estabilidade. Então, assim, você faz a obra de Deus até com mais liberdade, porque você tem a sua autonomia, né? A sua autonomia não está comprometida de ficar ali dependendo de ofertas, de 100. Não estou menosprezando, não, claro. Tá, Larissa? Até porque quando eu vou e me dão, eu pego com alegria, me ajuda. A questão não é essa. Eu acho que você estipular, você precificar isso é complicado. Exato. Você cai. Eu vejo amigos meus que são pregadores, Larissa, que estão em crise com isso. Eu tenho um amigo meu, inclusive, que falou, Rony, eu achei bonito, inclusive, da parte dele, né? Ele se abriu comigo e falou, Rony, um cara assim,
que é muito versátil, né? Tanto pregando quanto ensinando. Aquele cara que... E ele mesmo se abriu comigo e falou, Rony, cara, chegou um momento que o Espírito Santo tocou no meu coração, eu fiz uma releitura disso, porque eu já ia... E o cara, assim, de agendas e em igrejas ricas, e o cara receber 3 mil, 5 mil reais de oferta, né? E ele já ir para a igreja já pensando na oferta que ele ia ganhar. Quanto será que eu vou receber de oferta? Então, ele falou, não, alguma coisa está errada. Não, isso não é ministério, não foi para isso que Deus me chamou. Se move por agenda e por dinheiro e não mais por propósito. Exatamente. Né? Então hoje, Larissa, por exemplo, eu vou numa igreja como estive, por exemplo, no Maranhão, dando palestra numa igreja que é uma das maiores igrejas de São Luís do Maranhão. Mas vou também naquela igrejinha que está lá em Viana, lá onde Judas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu antes. Aí eu vou do mesmo jeito. Você não é seletista quanto a isso. Larissa, eu vou da mesma forma. A minha condição é a seguinte, me busca e me traz. Né? Porque eu acho o seguinte, você tira a pessoa da casa dele para vir, né, na sua igreja, minimamente você tem que oferecer para ele o deslocamento. É uma questão de respeito também. Claro. Né? Agora, vão me dar oferta, nem toco nesse assunto. Como não toquei com você para vir aqui, como não toco em qualquer lugar, e, independente se me der ou não der, eu vou com a mesma alegria, com a mesma disponibilidade. Eu acho que essa autonomia que você desenvolve, e a gente precisa trabalhar isso nos jovens, Larissa, para que o jovem entenda que, não, eu posso ser útil à igreja local, servir, seguir uma carreira vocacional, um ministério, mas também ter a minha carreira, ter a minha profissão. E se lá na frente, eventualmente, as coisas acontecerem, aí é diferente. Né? Eu estou fazendo isso como fruto de um processo de amadurecimento, não de aventura. Sim. Não, você é pregador, que Deus me chamou. Você cantor, cantora, que Deus me chamou. Aí passa dificuldade, a família passa dificuldade, não dá, não rola. Acaba né, até apostatando da fé em alguns momentos, né? Se Pela frustra, dificuldade. Se frustra lá na frente. Exatamente. Vai olhar lá para trás, algumas coisas que não viveu. Às vezes perde o casamento por causa daquilo ali. Sim. Então, assim, eu acho, Larissa, que essa equilibração na vida ela é fundamental. Né? Então, você equilibrar as coisas, não... Você olha para mim e fala, Rony, você deixou de fazer a obra de Deus? Pelo contrário, eu acho que hoje eu faço mais do que eu fazia antes. Né? Então, estou aqui com você hoje, né? Quarta-feira, já estou numa escola de psicanálise falando sobre psicanálise e religião. Olha que legal, olha que bacana, Larissa. Estou lá falando, né? No final de semana estou na minha igreja. Se o meu pastor falar, Rony, prego, pastor. Rony, dá um estudo, como dei há 2, 3 sábados atrás, falei sobre metodologias ativas na escola dominical. Olha que coisa bacana. Né? Então é isso, Larissa. Eu acho que não é... A gente, às vezes, o nosso erro na nossa trajetória é que a gente vai para extremos, né? Os budistas, eles falam uma coisa muito interessante, Larissa. O melhor caminho é sempre o do meio. Isso é bem sugestivo, porque a gente tende a ir para extremos, né? Então, ora você idolatra a igreja, ora você se magoa com a igreja, mete o pé, toma raiva. Aí sim você vai para o equilíbrio. Exato, aí você... São extremos, né? Então, assim, não, vamos achar um... Tá, a igreja tem problemas? Tem, mas também tem muita gente boa. Claro. Tem muitas igrejas equilibradas, boas congregações, né? O próprio Caio Fábio, né? A gente falava sobre ele. O Caio é um cara que rompeu com o sistema. Eu acho o Caio fantástico. Eu não concordo com tudo. Eu não concordo com nada. Não, eu tenho uma certa admiração por ele. Embora... Eu achei ele é ferido, cara. Embora sim, o Pastor Larissa... Eneildo, sem querer te cortar. Pastor Eneildo aí, por interior, né? Ele tá precisando, eu acho. A pastora gosta, né? Desculpa, pode falar, Rony. O Caião, Larissa, assim, eu preciso confessar, claro, né? Eu não acompanho o Caio. Eu comecei a ouvir o Caio um pouco mais. Mesmo assim, eu não posso dizer que conheço a obra do Caio, né? Eu sou muito reservado, Larissa, para criticar um pensador sem conhecer a obra dele de fato. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu nunca li um livro do Caio. Mas eu confesso que tenho ouvido um pouco mais, né, nos últimos anos. E o Caio, assim, eu acho uma coisa fantástica nele, porque ele é um cara que está fora, ele rompeu radicalmente. Radicalmente, ele rompeu com o sistema. Mas ele é um cara, assim, que quando ele fala da igreja, o que eu vejo? Ele mesmo vai dizer, olha, tem boas congregações, tem boas igrejas, tem bons pastores. Então, se você pega vídeos dele ali de maneira pontual, parece que ele é um crítico que tem vídeos que assim, realmente ele fala com uma amargura. Você vê a questão do ressentimento. Não, ele tá mal, cara. Você vê que o ressentimento dele tá ali. Mas já tem outros vídeos, Larissa, que você vê ele falando assim, você olha, é um pastor falando. É um pastorzão, é um cara que viveu aquela realidade, entendeu que não era mais para ele, mas ele também não está necessariamente criticando todo mundo que está dentro, todo mundo que é pastor. Eu entendo, né, que ele possa ter vivido realidades como a sua e a minha, ou até piores, e ele não soube ser resiliente quanto a isso. Eu acho que foram piores. Ele relata algumas coisas bem difíceis.
vocês mesmo. Foi. O Caião é um cara assim, você vê que ele conhece a fundo o meio, Larissa. Mas assim, por exemplo, eu não faço juízo de valor. Por exemplo, da salvação dele. Eu acho importante a gente ter um cara como ele, que está fora, que está lançando um olhar, que está... Por quê, Larissa? Porque tem muita gente como ele que está fora, mas que sofre muito psicologicamente por causa da formação religiosa, o sentimento de culpa, poxa, eu rompi com a igreja porque não aguentei mais, mas eu vou para o inferno, eu estou perdido, eu estou fora da comunhão. Então eu acho que é bacana você ter um olhar de fora, embora, Larissa, não tenha sido a minha escolha. Não foi a minha escolha, né? Eu continuo defendendo, já vou te ouvir, eu continuo defendendo a importância da comunidade de fé. Eu acho que a comunidade de fé, o movimento dos desigrejados é possível? Eu acho que é. Eu acho que tem muita gente boa fazendo também fora da instituição. Mas assim, Larissa, eu entendo que a comunidade de fé ela tem um papel muito importante, né? Porém, quando saudável. Eu já participei de comunidades de fé extremamente tóxicas, né? adoecedoras. E é uma tragédia você estar nesse meio. Por isso, Larissa, que eu não critico irrestritamente. Rony, você critica o movimento dos desigrejados? Critico, mas eu não critico irrestritamente. Como eu não critico a igreja irrestritamente. Então eu acho que são dois campos que têm que ser analisados com cuidado. Não dá, Larissa, para você fazer afirmações radicais, fechadas. Você tem que entender as variáveis, né? Então quando você começa a considerar, a ouvir, a conversar com pessoas que estão no movimento, você começa a olhar de outra forma. Porque a teologia é assim, Larissa, você formar a sua opinião teológica a partir da leitura é uma coisa. Formar a sua opinião teológica a partir de uma vivência é outra. Você reparou o cuidado que eu tive ao falar da classe pastoral? Porque eu não sou pastor de igreja. O dia que eu pastorear, eu tenho certeza, o meu olhar para algumas questões já vai ser um pouquinho diferente. Olha, eu penso, assim, relacionado ao movimento de desigrejados, que tem aumentado a cada dia por conta dessas lideranças tóxicas, por conta desses ambientes tóxicos, né? Eu vou falar para você com base empírica. Eu passei algumas coisas também. Agora eu penso que a pessoa ela não pode se excluir de um ambiente, ela pode trocar de geografia. Comunitário, você diz, né? Sim, sim. Eu penso que ela possa trocar de geografia. Agora, ela se excluir totalmente da igreja como um todo, isso se torna até perigoso. Porque eu vou falar aqui burramente, perto de você, realmente falando burramente. Uma pessoa sozinha, ela não é igreja, ela é templo. Eu vejo muito esse jargão, né? Esse chavão, né? Não, eu sou igreja, a igreja sou eu. Somos a igreja em coletividade. É isso aí. Unitariamente, cada um é templo. Né? Se você me permite, claro, Larissa, fica à vontade. Desculpa te interromper. Eu aprofundaria a sua fala. A igreja não é coletividade. Aliás, nós estamos deixando de ser igreja por sermos coletividade. A igreja, para ser igreja, tem que ser comunidade. Por quê, Larissa? Melhor. Porque na comunidade, a Larissa faz falta. Porque numa comunidade, a demanda da Larissa é a minha demanda. Então, o que a Larissa está vivendo de bom, é bom para mim. O que a Larissa está vivendo de ruim, me afeta também, porque isso é comunidade. Coletividade não. Coletividade é o que a gente vê nas igrejas evangélicas hoje. Por isso a analogia, né, de um organismo vivo. Exatamente. E não uma organização. Você percebe como isso se aproxima do modelo bíblico, né? E aí, Larissa, a sua fala é muito pertinente. Porque o que é o movimento dos desigrejados? Ser desigrejado é ser sozinho? Para muita gente sim, para muita gente não. Eu participo de um grupo de desigrejados. E eles se reúnem semanalmente para fazer o quê? Ler a Bíblia, estudar e orar juntos. Tem um momento de intercessão. Qual a base que eu tenho, Larissa, para dizer que eles são menos igreja que eu, que estou lá na minha igreja cultuando toda semana? Então, você pode talvez não concordar comigo. Ok, tudo bem, Larissa, mas você há de convir comigo minimamente que isso levanta uma questão para a gente pensar, né? Então, eu acho que, assim como a igreja evangélica, ela não é uma coisa coesa, o movimento evangélico ele é amorfo, Larissa. Ele é multiforme. Eu acho que o movimento dos desigrejados ele é parecido também. Não dá para você olhar por um viés só. O movimento dos desigrejados, desculpa, ele é só aquilo que o Augusto Nicodemos fala? Não. Aquilo é um olhar. Tem outros olhares. Então a gente tem que... E aí eu volto na questão da vivência acadêmica, Larissa. Isso que é o legal da vivência acadêmica. Porque a academia tira isso de você. Você não opera mais com aquele olhar assim. Você não... Tá, mas quais são as variáveis envolvidas? Né? O que tem aí? O que está acontecendo além disso que eu estou... Vou dar um outro exemplo. Posso dar um exemplo polêmico aqui, Larissa? A questão da homossexualidade na igreja brasileira. Que isso é uma coisa assim... complicadíssimo para os evangélicos, né?
Qual é a resposta tradicional que os evangélicos dão para a questão homossexual? É aquela resposta malafaiana, que se popularizou no Brasil, né? Que o homossexual é homossexual por comportamento adquirido. Na academia, isso é uma piada. Esse pensamento de Malafaia, que Malafaia popularizou no Brasil, quando você vai conversar com psicólogos, com psicanalistas, até com pastores que estão mais antenados com a questão, eles dão risada disso. Larissa, eu pergunto a você aqui, você chega nessa mentalidade, o que ela coloca? Que o cara é homossexual porque escolheu ser homossexual. Eu pergunto a você, Larissa. Quem são a consciência? Numa sociedade como a nossa, vai escolher ser gay. É uma coisa irracional, não tem? Então, eu falo para você porque eu já atendi pessoas homossexuais, homem e mulher. Inclusive de conversar, ouvir, acolher. E pessoas que desde a primeira infância apresentam comportamento homossexual. Aí você fala assim, Rony, como que é isso para você como crente? Né? Como que é isso para você como crente? Eu trato isso por duas questões, Larissa, por dois olhares. O primeiro olhar, e nesse sentido eu acho que a igreja contribui muito, é o olhar da moralidade. Eu acho que a gente tem que olhar essa questão pelo olhar da moralidade cristã. Mas há também um outro olhar, que é o olhar fenomenológico. E é um fenômeno. Você tem explicação para isso? Não. Mas é um fato posto na sociedade. Então o que nós vamos fazer? Excluir? Vamos trilhar o caminho da homofobia? Né? Então eu vou rotular o homossexual. Não, o homossexual é abominável, é imoral, porque é homossexual. Tá, mas e o filho do pastor na igreja que pega todo mundo, que sai com todo mundo? Né? E os heterossexuais na igreja que estão envolvidos, que o que a gente mais tem em igreja evangélica é escândalo sexual, Larissa. Então por que o homossexual é imoral porque é homossexual? E o hétero, ele não é tão imoral. Então, você entende, Larissa? Eu acho que a gente precisa problematizar a questão. Né? Rony, você está defendendo a homossexualidade? Não. Se a pessoa pode ser reorientada, se é possível isso, ok. E ela quer isso, vamos ajudá-la, vamos acolhê-la, vamos trabalhar. Agora, tratar a questão dessa forma reducionista, como a gente vê nas nossas igrejas, Larissa, eu acho que é uma questão para ser repensada, para ser trabalhada, a gente precisa discutir isso, ouvir quem é homossexual. Não, tá, senta aqui. Como que é isso para você? Como que se deu isso? Né? Então, ouvir a pessoa e aí, a partir disso, aí sim, a gente pensar como trabalhar com essas pessoas. Vamos por partes. Vamos lá. Você falou essa questão Joga da lenha. reorientação, né? Acho que desde os meus 15 anos eu acompanho Olavo de Carvalho, Marisa Lobo, que é psicóloga. Hoje veio como deputada federal, né? E ela batia muito nessa tecla quando veio essa questão de ideologia de gênero. A questão da reorientação, né? Exatamente. Ela atendeu inúmeros casos. Eu acredito cabalmente que seja possível. Né? Na época ela fez uma compilação de vídeos de pessoas, né? Esse é um ponto que eu critico na psicologia e na psicanálise. O quê? Reorientação? Porque a psicologia contemporânea e a psicanálise, parece que isso é um tabu para eles. Né? A gente vê uma resistência muito grande. Mas se a pessoa quer, Larissa? Sim, ela foi procurada por inúmeras pessoas, né, exatamente. que quiseram e isso se tornou possível. Sim, com certeza. Conheço casos de pessoas que sequer passaram pela psicologia ou pela psicanálise, mas inserida dentro de uma comunidade cristã, com um pastor de visão, né? Parece ela que, teve ali como se ter sido reorientada. Conheço casos assim, inúmeros, dentro da comunidade cristã. E hoje são pessoas casadas, são pessoas que estão caminhando para um matrimônio também. E realmente esse comportamento não... A gente vê, Larissa, há casos de que a homossexualidade... eu não sei se eu posso falar de homossexualidade, é entendida como um fenômeno relacionado à sexualidade humana. Mas você vê que eu já ouvi pessoas falar, não, eu quis experimentar. Né? Então eu acho que aí envolve a questão da moralidade. Mas é diferente, Larissa, o que eu estou colocando é aquela pessoa que, de fato, a despeito de qualquer influência, a despeito de... cresceu numa família de héteros, né? O pai e mãe, os referenciais são héteros, e mesmo assim a pessoa... Então, é uma questão, Larissa, que é fenomenológica. É isso que eu estou falando. Mais uma vez, esse cuidado metodológico, né? Para não parecer que eu estou chegando aqui e colocando a questão de modo... sem qualquer ponderação, não é isso. E os casos, inclusive, que eu estou trazendo a baila aqui para você, são de pessoas que não foi uma aventura, são pessoas que vieram dessa prática, desse estilo de vida, e foi completamente possível a reorientação. Se a gente está falando de Jesus, estamos falando de fé,
né? Falamos de um Deus do impossível, por que não? Isso para mim é completamente cabível. A minha crítica, Larissa, nessa questão é porque a gente assume uma postura na igreja excludente, muitas vezes homofóbica, porque você tem ali uma pessoa, eu vou dar um exemplo para colocar isso de modo prático, e até pastoral, né? Eu conversei com meu ex-pastor, né, porque nós mudamos de igreja, mencionei a Assembleia de Deus de Itacibá, mas nós estamos lá desde fevereiro, né? Meu pastor anterior, ele assim, é um pastorzão bem aquele tipão assembleiano mesmo, sabe, Larissa? E a gente conversando uma vez, eu falei para ele, pastor, eu admiro o senhor num aspecto. Ele falou, qual, Rony? Porque o senhor é um pastorzão bem do sistemão mesmo, bem assembleiano, mas a gente tem aí na igreja fulano que é gay, e todo mundo sabe que ele é gay. E eu sei que o senhor sofre pressão para excluí-lo, e o senhor nunca fez isso. Aí ele ficou assim, eu falei assim, eu acho que isso é o evangelho, pastor. Mas só a nível de esclarecimento, ele sofria essa pressão e havia esses burburinhos para exclusão de um membro que ele, então... ele não é gay assim, né? Que vive com outro isso homem, isso que eu ia te não, perguntar. Porque a igreja não é inclusiva, Larissa. A nossa igreja, Isso a igreja anterior, não é uma igreja inclusiva. É bem assembleia mesmo, né? Bem tradicional. Na questão da homossexualidade também é pecado, entende que é pecado, ok. Mas eu acho que a postura dele já é um avanço, Larissa. Porque é muito estranho, minha amiga. E veja, Larissa, eu estou assim, inteiramente aberta a que você divirja de mim. Eu acho que isso é diálogo, tá? Eu não vou amar você em Cristo mais ou menos em função disso. Eu acho que isso é diálogo. A sua divergência me faz ponderar o meu argumento, né? Então isso é importante. Mas veja, eu acho que isso já é um avanço, porque é muito estranho você querer cuidar de uma pessoa pondo ela para fora. Sim, mas aí há um ponto de convergência entre nós. O lugar para ele estar é ali. Sim. Né, para a pessoa ser restaurada, se assim ela deseja. O meu problema são com as inclusões e permissibilidades, como a gente viu aí, por exemplo, com Ed Renekiewicz falando algumas bobeiras, né? Então isso daí, um evangelho muito inclusivo nesses aspectos que batem com princípios fundamentais da palavra, e realmente eu tô fora, né? Mas entendi. A questão da tratativa da pessoa, de estar ali no meio, o acolhimento, a pessoa quer uma mudança de vida, assim como qualquer outra pessoa com qualquer tipo de pecado. Sim. E assim, Larissa, o que eu tentei colocar anteriormente também é no sentido assim de redução do outro em função da orientação sexual. Eu entendo isso como homofobia, né? Porque, mas por que eu coloco fulano em suspeição por causa da orientação sexual dele, mas eu tenho um hétero que vive uma vida irregular, por exemplo, Larissa, eu sei de casos de pessoas que estão na igreja há muitos anos e que têm um histórico de infidelidade conjugal, que trai a esposa muitas vezes. Então, por que esse é menos moral? Menos moral? Você entende? Assim, parece que são dois pesos e duas medidas. Na verdade, né? Eu penso que o pecado de um é pior do que o outro, né? A gente precisa sempre partir do pressuposto maior, que é o quê? Imoralidade sexual. Sim. Que é o quê? Sim, pecado. Exatamente. Pecado é pecado. Exato. Porque você vai mentir, você vai enganar. Então, assim, eu já vivi situação, Larissa, na questão, como homem hétero, né? Eu já vivi situação de ser tentado a infidelidade conjugal e eu acho que isso é muito difícil, em alguns momentos, você, para o homem, né? Não só para o homem, né? Eu acho que você está há muito tempo no relacionamento e por mais que você tenha um relacionamento estável, mas aí a uma certa altura você coloca o pé no freio, você pondera aquilo, a oportunidade está ali para você, você sabe que é real, você sabe que é possível, né? Mas você pondera justamente porque você tem valores, você tem princípios, porque você sabe que esse caminho vai te levar, né, para você mentir, enganar, ser desleal a votos que você fez, a alguém que está com você e que é muito real para você, né? Alguém que passou muitas coisas com você. Então, assim, Larissa, eu acho que esses valores é que precisam ser resgatados, né? A gente trabalhar isso e não apenas uma observância rígida de um dogma religioso. Não pode trair porque é pecado. Não, sim, mas por que é pecado? Quais são as implicações disso, né? Então você começa a pensar isso de forma mais holística, mais abrangente. E, sobretudo, Larissa, isso gera em você, e isso aqui eu acho que vale tanto para o hétero como para o homossexual, uma ética que brota do amor. Então, nas oportunidades em que tive para me envolver numa relação extraconjugal, Larissa, mesmo tendo a oportunidade e, em alguns momentos, ficando claro para mim que eu poderia ter tido um intercurso sexual com outra mulher, e certamente seria muito bom, né? Mas eu não fiz, por quê? Porque ponderei numa série de outras coisas, né?
porque eu entendi que iria ferir a minha esposa, a minha companheira, eu iria colocar a pique, possivelmente, um relacionamento de anos, porque eu entendi que aquilo seria um momento e não seria real para mim. É diferente de uma relação de 19 anos que é muito real para mim, né? Porque em 19 anos fica muito claro para você quem é a pessoa com quem você está vivendo, né, Larissa? Então, veja, eu não fiz isso, ou melhor, eu não deixei, né? Eu não deixei de fazer praticar determinada ação porque eu iria perder o meu cargo na igreja, porque eu ia deixar de ser visto como um teólogo respeitável. Não. Haviam valores muito mais profundos para mim, né? Aí eu volto no que a gente falou em Bauman antes, né? A questão a gente se apega muito à estética e não à ética. Então a ética bíblica não é uma ética moralista, ela é uma ética que brota do amor. Então, por exemplo, eu trabalhei nos setups durante muito tempo. Pastor Pedro, num curto espaço de tempo, ele depositou em mim uma confiança que abriu para mim um precedente, e eu nunca falei isso, eu estou falando isso aqui a primeira vez, de desviar recursos dos setups. E eu poderia tê-lo feito. Passava dinheiro na minha mão. Eu recebia de alunos. E eu nunca desviei R$1. Poderia tê-lo feito. Mas eu não fiz por quê? Porque eu ia ter a oportunidade de estar falando isso aqui hoje, de estar ostentando isso aqui hoje. Não é essa a questão. É porque ali havia outros valores mais profundos em xeque. Havia alguém que havia confiado em mim, que deu oportunidade para um garoto que veio da periferia, que nunca tinha trabalhado com aquilo. Não, mas eu vou confiar em você, eu vou colocar você aqui. Então, esses valores para mim falaram mais alto, entende? E fui tentado, porque havia momentos, Larissa, que eu estava com dificuldade financeira dentro da minha casa. Nós passamos dificuldade, o setup teve momentos difíceis, né? Mas eu nunca o fiz. Eu pegava o dinheiro, pastor Pedro, está aqui. Né? Então, assim, e foi muito positivo para mim isso. Então, Larissa, eu acho que a gente precisa resgatar isso. O que é a ética bíblica? É um código de prescrições, de observâncias no plural, né? Observâncias rígidas, mecânicas, não. Eu acho que é por isso que muita gente naufraga moralmente na igreja, porque não entende isso, Larissa. Ele acha que ser crente é observar uma cartilha de faça isso e não faça aquilo. A fé cristã histórica, Larissa, ela tem sentido. Ela é racional, ela tem que fazer sentido. Então por que eu não vou para a cama com outra mulher? Por que eu não desvio dinheiro ali na escola onde eu trabalho, sabendo que talvez o meu patrão nunca vai descobrir? Eu faço isso porque... Não. Aí eu lembro de Moody, né? Moody, o grande evangelista do século XIX. Ele vai dizer o seguinte, que caráter é aquilo que somos no escuro, não é aquilo que as pessoas estão vendo em nós, né? Então, eu acho que a gente precisa resgatar isso, e essa conversa é muito bacana, porque a sua pergunta, as suas colocações permitem a gente abrir e levar a discussão para esse lado e resgatar esses valores, né? Acho que a gente precisa resgatar isso, né? Só para encerrar, eu vi um amigo meu, que é pastor, falar, rapaz, eu vi um pastor aqui na região falar sobre o adultério e, nossa, ele tratou isso com... Eu falei, mano, 2 pesos e 2 medidas. Ele ocupa cargo fantasma, a esposa dele ocupa cargo fantasma e a filha dele ocupa cargo fantasma na Assembleia Legislativa. O que é pior? Ah, Rony, você está fazendo preferência de pecado? Não. Os 2 pecados são gravíssimos. Mas percebe? Isso é uma ética moralista. Então eu olho para o pecado da Larissa e desço porrete no pecado da Larissa, para não dizer que estou criticando a Larissa, né? Mas, e o que eu estou fazendo? Então uma coisa fantástica na ética bíblica, Larissa, quando a gente resgata essa ética à luz da Bíblia, é justamente aqui, o primeiro confronto que ela estabelece é que eu olho para mim. Então onde eu estou errando, onde eu estou tropeçando. Então eu melhoro a mim mesmo. É justamente o que Jesus ensinou, né? Isso não é nada novo, Larissa, você já está lá no Evangelho. Só está precisando ser resgatado, né? Ser resgatado. Porque o movimento evangélico brasileiro, ele caminhou para uma via de moralismo religioso. E isso adoece as pessoas. Eu nunca me permitia isso, Larissa. Posto minhas fotos no Facebook, da minha vivência familiar, no Instagram. Eu permito que as pessoas vejam quem eu sou na vida cotidiana, sem expor demais a minha vida privada, mas eu permito, expresso as minhas opiniões. Eu sei que gera desconforto, eu sei que tenho portas fechadas, mas é porque eu não entendo a ética por esse protocolo, para todo mundo ver. Não. Quem é você de fato? Eu acho que a ética bíblica ela nos leva nessa direção. Então eu quero ser autêntico com aquilo que acredito e com aquilo que vivo. Então não é apenas cumprir um protocolo religioso, externo, para agradar. Eu tive uma fase na minha vida, Larissa, que eu olhava os pastores mais velhos e eu queria ser igual a eles. Eu falei, cara, mas eu sou um jovem, eu não sou como eles.
eles gostam de sentar para comer churrasco o tempo todo e deixar crescer a barriga. Eu não quero isso para mim. Então, assim, eu quero ir pro saco de pancadas, brincar, eu quero ser irreverente. Esse sou eu. Em que ponto isso é contraditório ao evangelho? Entende, Larissa? Sim. Então, assim, a religião coloca na gente uma coisa que você tem que cumprir. Não, Rony, mas eu lembro de amigo meu que chegava para mim e falava: Rony, mas você está caminhando para ser um teólogo, você vai ser um dos maiores teólogos do Estado. Cara, eu não estou nem aí para isso, eu quero ser eu mesmo. Eu não acho que para mim ser um teólogo relevante eu tenho que vilipendiar a minha personalidade. A ética bíblica não é isso, né? Então acho que é bacana a gente ter essa conversa, esse resgate. É claro, Larissa, é claro, a ponderação sempre é bem-vinda, né? O equilíbrio sempre é bem-vindo, o bom senso, claro. Eu acho que eu já me excedi em algumas questões, até nas mídias sociais. Hoje eu tenho ponderado isso, mas assim, o ponto a que eu quero chegar é que a ética bíblica, ela brota do amor. Não de um ponto proibitivo, né? Ela obviamente estabelece limites, claro, mas esses limites emanam de uma relação de amor com o outro, com o próximo, e ela não viola a sua personalidade, ela não é destruidora da sua autonomia, da sua autenticidade, né? Os educadores trabalham muito isso na pedagogia. Paulo Freire, outros pensadores aí da Vygotsky, né? Essa galera aí, os intelectuais da educação, falam isso e é fantástico, que é a autonomia do ser humano. Então, se você não tiver cuidado, Larissa, a religião tira isso de você. Você se torna refém de uma reputação, você se torna refém de uma posição que você ocupa e a sua humanidade vai pelo ralo. Isso é uma tragédia. Muito inteligente a pontuação. Inclusive, pegando o gancho aqui, agora nós vamos para nosso momento especial. Não é a voz de Munhá e nem a voz aí do mestre dos magos. Ai. Hoje nós vamos ouvir o nosso queridíssimo oráculo. Fala, oráculo. Vai, oráculo. Vamos lá. Fala, galera, beleza? Luan aqui na voz. E primeiramente eu quero dizer que eu tô gostando bastante desse programa aqui de hoje. Que legal. Que eu tô saindo com o meu dicionário bem atualizado, porque, rapaz... E eu tô saindo com os neurônios já dando curto-circuito aqui já. Rapaz, Já queimou o tudo. vocabulário aqui hoje empregado é muito rebuscado. Vixe. É porque eu não quis te falar, mas eu tenho um Aurélio aqui do meu lado. Tô zoando. Preciso de um também. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Primeiro eu queria saber o nome desse livro aí. Levanta ele de novo pra gente obrigado, dar uma olhada. Currículo Meu Lattes. Deus, que gafe, hein, ô Luan? Falei da obra e não falei o título da obra, né? Meu Deus, tô nervoso, olha gente, com lá. vocês aqui. Olha lá, eu pensei, pra te falar a verdade, eu pensei que isso aí era como decifrar as mulheres, porque pela bitola... olha lá, Em 2 volumes, né? 2 volumes. olha lá, versão de bolso. Versão de bolso. Versão de bolso foi ótima. É enciclopédia teológica numa perspectiva transdisciplinar. E onde que achamos? Obrigado, Luan. Olha só, está disponível no site da editora. Infelizmente, Larissa, eu não tenho comigo exemplares, só tem esse, né? Que é o meu que eu mostro, mas no site da editora Reflexão, e também no site da Amazon. As pessoas podem comprar, também na estante virtual, essas plataformas de venda de livros assim em geral, colocou lá. Enciclopédia Teológica, Rony, já encontra lá. Legal. Esse livro aí, ele tem uma visão interdenominacional? Ele mostra só um ponto de vista ou você abrange todas as religiões? Ou ele tem uma visão específica? Não, ele boa pergunta, Luan, muito obrigado pela pergunta. É uma obra escrita por um teólogo protestante de tradição pentecostal, então está dentro da visão cristã, de fato, né? Mas em diálogo, tá, Luan? Eu não estou abordando aqui apenas, sempre considerando outras perspectivas. Em alguns momentos, inclusive, eu vou abordar, me posiciono, né, a respeito desse assunto, o meu entendimento é esse, mas há tradição que afirma isso, há outra que entende dessa forma, então é bem aberta nesse sentido. Legal. Inclusive, você falou que estuda com padres, né? Isso, no doutorado agora, os professores são Legal. padres. E essa visão dos padres não confronta muito a sua religião? Não, porque há muitas convergências. Naturalmente, Luan, existem pontos de divergência, né? Isso é comum, até porque você está num ambiente católico, então tem crenças, práticas que são diferentes da nossa, mas a gente precisa lembrar
que o catolicismo tem muito, por exemplo, a crença trinitária, né, na Trindade. Então, quando você ouve um católico falar, um teólogo católico falar sobre a doutrina da Trindade, posso ser bem honesto com vocês aqui? Estudando na PUC, eu vejo que os católicos são até mais trinitários do que os evangélicos. Eles assim falam muito da Trindade, eles constroem teologia a partir da Trindade o tempo todo, assim. É muito interessante isso. Os padres nas missas, eles valorizam muito a questão da Trindade, mas tem os pontos de divergência, Luan. Por exemplo, a Mariologia na teologia católica, o culto a Maria, para nós é um desconforto. Só que no ambiente acadêmico, Luan, a gente trata isso com muita naturalidade. OK, você crê dessa forma, nós cremos assim, a gente convive, dialoga, eu não tento impor a minha crença sobre você e vice-versa, e a gente se respeita. Então é um ambiente muito agradável, assim, a convivência é fantástica. Fantástica. Legal. Voltando aqui um pouquinho no bate-papo, lá no começo você falou que fez um dos cursos que você tem, né, essa vasta, né, nessa lista vasta aí de ensinos, você disse que fez também psicanálise, correto? Sim. Ok. Você já teve, assim, um momento da sua vida onde você teve que parar e refletir se era uma investida do inimigo que você estava vendo em uma pessoa, ou se era alguma coisa relacionada à psicanálise, por exemplo? Pô, Luan, você deu um Google agora, não foi, cara? Essa pergunta foi capciosa. Né? Não, interessante. Perguntas by setups. Boa, eu sabia que tinha um pano de fundo setapiano aí, né? Setup gostou, né, pastor Pedro? Vai usar, né? Vai patentear, né? A pergunta é boa, Luan. Assim, a minha experiência com a psicanálise, eu acho que a psicanálise, ela me ajudou muito. Em que sentido, Luan? Você para de espiritualizar muita coisa. Você passa a entender que muitas questões sem deixar de reconhecer o campo espiritual. Então, porque antes de ir para a psicanálise eu já era cristão, já era servo de Deus, então assim, já tinha o olhar. Então o mundo espiritual para mim é real, mas é fato também, Luan, e Larissa, né, todos que nos assistem, que a gente tem uma tendência de espiritualizar muito as coisas na formação religiosa, principalmente quem é pentecostal como eu, né? Então, por exemplo, pentecostal, eu vou orar e Deus vai me dar um emprego. Eu, Rony, hoje, como alguém que é pentecostal e psicanalista, ore, confie no Senhor, levante cedo, estude, espalhe currículo, se qualifique. Isso aí. Eu vou orar e vou dormir até meio-dia, né? E rola isso aí também, Não dá. Entendeu, Luan? Oração depende também da ação, né? Vou te dar um exemplo de como a psicanálise me ajudou nesta semana. Estou conversando com um amigo que está em crise no relacionamento. Né? Não é oficialmente casado, mas já vive ali junto, aquela coisa toda e tal. E ele falando para mim, o tempo todo, Luan, o que ele fazia? Desculpa, gente. Voz de professor é assim. O tempo todo, o que ele fazia? Atribuía a terceiros a causa das suas mazelas. Eu falei para ele, mano, não atribua aos outros aquilo que está na sua administração. Tudo que você me falou, você pode administrar. Percebe, Luan? É um senso comum que a gente traz. Porque fulano falou, porque fulano fez, porque fulano não me indicou, porque fulano não me ajudou naquilo. Sim, mas... então a psicanálise, ela ajuda você nesse olhar, você reorganizar o seu mundo interior. Né? E isso tem que ver com a espiritualidade, tá, Luan? Uma coisa importante é que a academia não trata espiritualidade como nós tratamos, ok? Espiritualidade para a academia é o mundo interior. É diferente de religiosidade. Né? Religiosidade, sim, é a sua prática religiosa. Agora, espiritualidade é o seu mundo interior. Você tem ateus na academia falando de espiritualidade. O cara que não é religioso, mas ele fala de espiritualidade. Por quê? Porque é o seu mundo interior. Né? Um exemplo, Marcelo Gleiser, que é o físico. Ele é ateu e fala de espiritualidade. Então, assim, a psicanálise, nesse sentido, ela te ajuda muito. Por quê? Você passa que Freud chamaria, né? Freud não chamaria isso dessa forma, mas me faz lembrar Freud, né? Freud fez autoanálise, né? Então a questão da autoanálise, você olhar, aí eu vou pegar essa ideia, mas trazendo aqui para nossa conversa, é você olhar para si mesmo, ao invés de olhar para o outro e atribuir ao outro ou aos outros os problemas que você, na verdade, muitas vezes, e quando você faz essa autoanálise, Luan, essa autoavaliação é muito bacana. Por quê? Porque você começa a perceber que muitos dos seus problemas podem ser solucionados por você.
Então você começa a perceber que eu estou vivendo isso, mas eu tenho a solução para isso. Eu posso trilhar um caminho de solução para isso. Para finalizar minha resposta, minha crise com o movimento evangélico, Luan, eu passei profundas crises, né? Falamos sobre isso aqui, Larissa. Chegou um certo momento que eu falei, não, eu preciso me resolver com essas crises, eu não posso continuar convivendo com isso. Isso me faz mal, isso me adoece. E aí a fala de um grande psicólogo chamado Viktor Frankl, e ele próprio foi prisioneiro em campo de concentração nazista, ele fala algo, Larissa, fantástico. Isso me ajudou muito nas minhas crises em relação ao movimento evangélico, à instituição, né? Porque a minha crise nunca foi de fé, a minha crise foi institucional. Ele vai dizer o seguinte, o Viktor Frankl vai dizer o seguinte, diante de uma realidade que não se modifica, você muda a si mesmo. Cara, isso é sensacional. Cirúrgico. Isso é fantástico. Assim. Diante de uma realidade que não se modifica, você muda a si mesmo. E foi o que eu fiz. Eu chegava na Assembleia de Deus com ideias, eu vou revolucionar isso aqui. Eu vou revolucionar a EBD. Eles vinham e pá, sabotava, impedia, não abria espaço, não dava apoio, não ajudava. Às vezes acolhia bem o projeto, mas não investia R$1. Você queria emplacar novas ideias. E eu comecei a ver aquela mega estrutura não muda. Entra ano e sai ano, até que muda, mas a mudança é muito lenta. Em alguns locais não mudou. Depois de 10 anos ali eu vi que não mudou. Eu falei assim, não vai mudar. E aí você se frustra. Só que aí, Viktor Frankl tem razão. Então, diante de uma realidade que não se modifica, o que eu vou fazer? Eu mudei a mim mesmo. Né? Vou te dar um exemplo, Luan, para finalizar. Eu sei que eu falei isso há 10 minutos atrás, mas agora eu estou finalizando mesmo. Como teólogo pensante, você não consegue mais, Larissa, falar só dentro da forma teológica da sua tradição. Você começa a transcender, você começa a trazer outras pessoas para dentro da discussão, outros teóricos, outros intelectuais. Isso na igreja gera desconforto. E esse desconforto que eu gerava nas pessoas começou a me deixar desconfortável. O que eu fiz? Busquei novos espaços de fala. Tipo academia, né? Então eu me mudei. Diante de uma realidade que não se abre a um diálogo transdisciplinar, a ouvir outras vozes teóricas que estão fora da igreja. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui criticando? Não, eu vou me mudar. Busquei novos espaços de fala. Quais são esses novos espaços de fala? As igrejas que acolhem bem o que eu falo, que querem me ouvir, né? Eventos, A própria academia. Podcasts, a própria academia, comunicações acadêmicas, escrever. Meu canal no YouTube hoje tem quase 5 mil inscritos no canal. Então, rapaz, assim, ele é famosinho. menos. Então o canal está crescendo, eu posto meus vídeos, eu vejo que tem engajamento, as pessoas acompanham, as pessoas me escrevem. Então, ou seja, eu não gero um desconforto, estou fazendo o meu trabalho, estou alcançando as pessoas, mas isso se deu a partir de quê, Luan? A partir do momento que eu olhei para mim. Falei, não, ao invés de eu ficar olhando o problema no outro, eu vou olhar para mim e eu vou buscar me modificar. Terminei. Agora eu terminei. Depois de uma resposta dessa daí, dá para ver que o cara realmente, né, é a enciclopédia de verdade. Enciclopédia humana. A legenda nunca mente. Vocês são generosos em elogiar, isso sim. Muito obrigado, Oráculo. Eu sei que teve dedinho Acabou aí já também do... Poxa, tava Muito bom. Proposições inquietantes, provocadoras. Muito obrigado, Oráculo. Sei que tem um dedinho aí também do Oráculo 2, também conhecido como Percival, Pastor Pedro aí também. Percival. Não tem não? Então foi o Google mesmo. Sempre soube. O cara inteligente, né? O Luan tá... É isso Muito aí. bom. Professor Rony, realmente uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Né? Se deixar, a gente vai aqui 3 horas de podcast tranquilo aqui. Vai embora. Que legal. Vira vigília aqui, mas realmente foi muito enriquecedor ter esse diálogo aqui e ouvir tantas coisas em vertentes diferentes. Uhum. Né? Eu vi que você é um cara muito eclético, consegue abrir diálogos, né, em outros espaços, isso é muito legal. Sim. Larissa, eu quero agradecer, quero me desculpar, porque eu acho que as minhas respostas foram muito... Que isso? É um defeito que eu tenho, sou muito prolixo, né? Nossa, e na escrita também, né? Você já percebeu. Mas só 2 enciclopédias só. Mas eu estou olhando para mim, tentando me melhorar nisso também, tentando dar... Mas o podcast parece que tem isso, né? A gente fica mais à vontade, esse estilo de conversa assim, é bem legal. E parabenizar vocês por esse trabalho maravilhoso. Contem sempre comigo, é um prazer sempre estar aqui para esse, para outros programas, enfim, né? É um prazer poder contribuir. Eu acho que esses momentos que a gente vive, Larissa, é que dá sentido ao trabalho da gente, né? Não faz, realmente
não faz sentido você produzir e pesquisar tanto e não poder Passar transcender. adiante. Exato, compartilhar, né? Eu costumo dizer, Larissa, que toda vez que você lê sobre acumulação, inclusive financeira, no Novo Testamento, vou deixar essa para o pessoal ficar pensando em casa, né? Toda vez que você lê sobre acumulação no Novo Testamento, multiplicação é uma acumulação para compartilhar. Então a gente não acumula conhecimento para guardar para si, né? Então toda oportunidade que eu tenho, seja nos espaços com maiores públicos, menores públicos, enfim, virtual, remoto, presencial, eu aproveito essas oportunidades para... E aqui eu finalizo com a fala do Cortella, né? Grande filósofo brasileiro. Ele diz que 2 coisas na vida que, se você não compartilha, tendem a desaparecer: conhecimento e afeto. E é verdade, né? Então, se a gente não compartilha, vai desaparecer. E é isso aí, é compartilhar. Já compartilhei com você hoje. Ganhei até um livro, faz uma resenha feliz. depois, manda para mim, a gente vai publicar e é muito bacana, é isso aí. Muito obrigada, professor. Eu gostaria que, antes da gente finalizar, obviamente, você deixasse seus links, site, poxa, blog. obrigado. Você tem um blog, não é isso? Eu tenho, hoje, as minhas 2 principais atividades na internet, eu tenho vários espaços na internet, Larissa, mas assim, as minhas 2 principais atividades são o blog porque lá eu posto muita coisa escrita também, né? Textos, pequenos artigos, tem uma aba lá no blog que é a minha produção bibliográfica, então vários materiais meus estão disponíveis lá para leitura gratuita, acesso gratuito, exato. Eu coloquei assim, Larissa, um propósito no meu coração, de não ter expectativa financeira em relação à teologia. Teologia para mim é uma vocação, é um ministério. Eu estou buscando hoje alternativas para aumentar o meu salário, para ter um salário melhor. Estou fazendo doutorado, isso vai aumentar o meu salário, mas assim, teologia para mim então, eu faço questão mesmo assim de os livros meus que não estão lá contrato editorial, eu não posso liberar. Sim. Mas o restante, o que eu posso, eu coloco lá. Artigo, eu deixo tudo lá. Tem grupo no WhatsApp, tem 2 grupos que eu compro, uns 3 grupos que eu compartilho. Tô fazendo parte de um já, né? Pois você tá lá, então assim, eu faço questão de compartilhar, você vai ver. Vez ou outra eu tô postando material lá, então assim, podem acessar, é www.teologiavida.com. Você entra lá, tá muita coisa lá para download. E o canal, né, o Repensando o Meu Cristianismo. Eu tenho 2 canais, mas o que eu uso mais intensamente é o Repensando, né? Eu concentro a minha atividade ali. O Repensando o Meu Cristianismo está no YouTube. Estamos chegando aí já na verdade eu falei 5.000, exagerei um pouquinho, está em quase 4.500, né? E o bacana assim, o canal é pequeno ainda, mas tem engajamento, eu vejo que tem pessoas que acompanham de todo o Brasil, o pessoal manda mensagem. E lá tá muito legal, inclusive, Larissa, porque tem as playlists que ficaram lindas, assim. Por exemplo, eu tenho uma playlist lá de um curso de exegese que eu ministrei. Bacana. E quando você entra na playlist, em cada descrição de vídeo tem material para baixar. Tá o link lá. A pessoa clica lá, baixa o material, tudo gratuito. Fica bacana. Tudo lá. Até uma amiga minha, né, da ABIB, a Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, ela me deu, entre aspas, né, doutora Lília Mariano, um grande abraço, grande exegeta ela, né? Ela me deu um puxão de orelha, falou: Rony, a gente dá muito duro para construir, você fica colocando seu material todo de graça lá. Mas eu gosto de compartilhar, né? Então assim, tá lá o material e tá à disposição. Fiquem à vontade para explorar o canal lá e a gente continua produzindo. Eu em breve devo postar uma nova série lá, falando sobre pentecostalismo, né? Como eu estou nessa pegada aí da pesquisa, então devo estar postando material novo lá. Postei um vídeo já essa semana, falando sobre a diferença entre pentecostalismo clássico e neopentecostalismo, né? Tem um irmão da África me mandou um vídeo perguntando, aí postei lá. Então tem muita coisa boa lá. Fique à vontade para explorar bastante lá. Amém. Você de casa que nos assiste, muito obrigada, né, pela sua companhia hoje. Muito obrigada mesmo por ter ficado conosco aqui até o final. Eu vou pedir para que você acesse aí os nossos links de contato. Inclusive, se você é assíduo aí do Instagram, acesse o @TV_IBMS. Mais à frente a gente vai ter também o @ do podcast Zion e a gente vai estar colocando no ar para você ficar sabendo quem serão as próximas atrações aqui do podcast. Valeu e até semana que vem. Tchau, tchau.